Olá, pessoal! Estamos chegando ao nosso primeiro episódio do podcast Mais Crédito. E aqui você vai sanar todas as suas dúvidas. Aqui não tem enrolação, é olho no olho e verdade na mesa. Quer saber sobre financiamento? Vamos falar sobre carro? A gente vai tirar todas as suas dúvidas. Não é, Victor? Bom dia. É isso, Liz. Bom dia, Pedro. Então já vai deixando aí o seu cinto afivelado, porque hoje nós vamos trazer muito conteúdo de valor para você, vão ter algumas revelações, vamos contar algumas histórias, e estamos aqui para colocar dinheiro no seu bolso. E vamos fazer algumas perguntas aqui espinhosas o Pedro, né? Exatamente. Será que ele vai sair bem? O Pedro, ele sabe tudo sobre o assunto, ele vai esclarecer tudo pra você, e é pra isso que a gente tá aqui hoje. Então eu quero que você se ligue nesse canal, eu quero que você fique ligadinho com a gente, porque aqui, ó, chega de juros abusivos. Você vai aprender um novo caminho para financiar o seu carro, né, Pedro? Tudo bem com você? Tudo bem. Bom, gente, primeiro agradecer o convite de poder vir aqui falar um pouquinho sobre esse assunto. Que eu sei que tem muita dúvida, a galera hoje em dia tem receio, né, desse tipo de serviço, tem muitas pessoas que acabam financiando veículos e pagando juros absurdos. Então, assim, a minha missão aqui é, de certa forma, contribuir com esse pessoal, fazer economizar, e assim, acho que eu tenho experiência aí suficiente para poder passar um pouquinho do meu conhecimento em diante, certo? A gente quer esse conhecimento também um pouquinho, a gente também precisa. Tá assim, Pedrão, seja bem-vindo, cara. Acho que já deixando uma pergunta espinhosa aí pro Pedro poder responder. Sim. Cara, assim, todo mundo, parece que todos que financiam o carro estão pagando juros abusivos e pagam mais do que realmente deveriam estar pagando, né? Sim. Então eu quero saber se isso é uma impressão da galera ou se isso é verdade, cara. Todo contrato hoje tem juros abusivos? Cara, como é que eu posso te explicar isso? Não é que todos têm, mas todos estão condicionados a ter. Né? O que eu quero te dizer? A forma como você vai iniciar teu financiamento, a forma como você faz ele, pode te levar a essa consequência. Mas eu acho que antes de a gente entrar nesse assunto, era importante eu contar um pouquinho aí da minha trajetória aí pra galera que não conhece, né? Eu queria mesmo perguntar, eu queria que você se apresentasse pro público, falasse sobre você, quem é você. Sim. Conta um pouco pra gente. Eu acho que antes de a gente entrar nesse assunto mesmo dos juros, eu já vou explicar o que condiciona, o que leva um contrato a se tornar abusivo, quais são os cuidados que você deve ter. Antes disso, eu queria falar um pouquinho sobre a minha experiência. Cara, eu estou nesse ramo de reabilitação de crédito, porque foi assim que eu comecei, há mais de 15 anos, né? Então, assim, o meu começo, um rapaz que veio de Portugal, entrei aqui no Brasil em 2008, comecei como negociador. Ou seja, a primeira empresa que me deu a oportunidade, eu comecei como um simples negociador, então eu negociava dívidas, né? Então eu ligava lá para os bancos, entrava em contato com as financeiras, negociava cheque devolvido, tinha que localizar o credor, enfim. Então acho que era ali... só dor de cabeça. Sim, era difícil, porque é todo um trabalho. Você ir aqui no banco, buscar um microfilme para tentar localizar onde foi que aquela pessoa passou aquele cheque. Então eu peguei aquela parte muito burocrática das negociações. E eu percebi que dava para conseguir, né? Tipo assim, que aquelas dívidas começavam a correr juros por atraso, e eu comecei a perceber que, utilizando as técnicas corretas, eu conseguia bons acordos para aquelas pessoas. Apesar de que eu não tinha contato com esses clientes, eu comecei como um simples negociador numa PA e depois também fazendo PAP, ou seja, indo na rua, lá no credor, batendo na porta e negociando a dívida. Enfim, logo começou a vir o financiamento, começou a se abrir muito crédito para financiamento e começou também a entrar esse produto na empresa, que era o financiamento de veículos. E ali eu peguei duas situações, tanto as negociações extrajudiciais, né, como o processo mesmo, processo de busca e apreensão, como o processo revisional. Eu trabalhei lá naquele escritório, na época de os processos eram tudo físico, você tinha que ir no fórum, você tinha que, você tinha que entender... Tudo mais complicado. Tipo, o que o banco estava falando, o que o banco estava pedindo, quais eram as propostas, enfim. Então eu peguei toda essa transição, até mais ou menos aí 2014, quando eu entrei, né, na Mais Credit, né, nessa empresa que estou até hoje, né, então são mais de 10 anos de história. 11 anos de casa. Né, exato, são mais de 10 anos de história com eles. Sim, a Mais Credit também tinha essa essência inicial, né, e continua, óbvio, né, que é de reabilitar crédito, é ajudar pessoas. Então, assim, isso era o que dava mais orgulho do que minhas próprias metas, do que a própria negociação, era poder pegar uma pessoa que está inadimplente, uma pessoa que estava ali em risco de perder o veículo, ou mesmo ter contas bloqueadas, perder seus bens, e você conseguir um acordo que ela não encontrava,
Ou até mesmo, Pedro, desculpa interromper você, passar aquele sufoco de às vezes deixar dinheiro para comer para poder pagar o financiamento. Deixa um aluguel sem pagar para pagar um financiamento com juro abusivo, né, Victor? Eu vivenciei muito isso, presenciei muitas situações dessa, a pessoa chegar no escritório desesperada mesmo, com os filhos, chorando, enfim. E ainda mais quando acontecia um desemprego involuntário, ou seja, a pessoa ficou desempregada. Então, assim, agora, o que eu faço? Às vezes a pessoa ascendeu na vida, comprou um carro, financiou, e aí ela caiu no patamar dela financeiro e aquilo ficou uma bomba. Então, foi essa referência, foi essa essência, né, que foi inserida, né, que já estava comigo, né, e foi inserida dentro da Mais Cred, junto com os seus diretores, que fez a empresa chegar onde chegou, que é, tipo assim, independentemente de resultados, a essência principal era ajudar essas pessoas e continua sendo ajudar essas pessoas. Esse é um dos diferenciais hoje da Mais Cred, que é essa essência que ela tem. E hoje a gente vai falar de tudo isso aí que você está falando, com bastante profundidade, mas sem complicar. Vamos falar a linguagem mesmo do povo, que o povo entenda, porque aqui a nossa intenção é facilitar a sua vida, fazer com que você entenda esse assunto e não complicar para você. Então fica ligadinho com a gente que o papo vai ser bom demais aberto, né, Victor? O assunto parece, mas falar disso, gente, é tão bom você agregar conhecimento no seu dia a dia, principalmente quando isso vai ser vantajoso para a sua vida e também vida financeira, porque se tem uma coisa que dói na nossa vida é quando mexe no nosso bolso. É verdade. Então a Mais Cred vai te ajudar com isso, tá? Bom, a gente tá falando de algo que é muito importante pra galera, porque às vezes a pessoa, o sonho dessa pessoa, na maioria dos brasileiros hoje, o cara ele quer crescer na vida, quer ter a família, quer ter a casa própria, quer ter seu próprio carro, né? E aí às vezes ele conquista esse bem, e aí chega em determinado momento da vida, ele não está conseguindo pagar, as parcelas não estão encaixando na vida financeira dele, as crianças vêm e as finanças vão apertando, a família vai crescendo, as finanças vão apertando. Então, poxa, acho que vai ajudar muito a galera para desafogar um pouco, né? Para trazer uma economia, às vezes 600, 700, 800 reais a mais que esse cara consegue colocar no mês dele, no caixa dele, vai desafogar um pouco, uma diferença, vai dar mais qualidade de vida para ele. A gente está falando de um país onde a maioria das pessoas vive de salário mínimo. O salário mínimo está em quanto? R$1.600? 400. Então, imagine 600, 700 reais no bolso dessa pessoa a mais. E o Brasil hoje, ainda mais quando a gente fala de financiamento ou de juros, é um dos países do mundo, né, que mais cobram juros, né? Tá lá na lista dos primeiros 5, 6, sei lá, deve estar por ali. Então é absurdo, né? De fato, você conquistar algo aqui, tem que ser parcelado, tem que ser no sacrifício, tem que ser com esforço. E aí qualquer turbulência nesse meio tempo, seria um desemprego, trazer uma fatura, aquilo já vira, porque aí entra os juros sobre atraso, que a gente já vai explicar sobre isso, né? Você paga em dia, você tem que pagar juros, mas se você atrasar, você vai pagar também os juros por atraso. Então aquilo vira uma bola de neve. Mas assim, Elise e Victor, independentemente da Mais Credit, né? Isso eu também queria deixar claro aqui pra galera, eu tô aqui pra tirar dúvida imparcial também, né? Tipo assim, independentemente da Mais Credit, a ideia é, tipo, ajudar essas pessoas a entenderem, de fato, que eu não preciso pagar por 2 carros ou por 3 se eu tô financiando um. Eu não preciso deixar de comer, ou deixar de viver, deixar de viajar para poder manter em dia um empréstimo, que existem estratégias e cuidados que a pessoa pode ter. Ou comprar um carro popular pagando o preço de um carro aí zero importado, ou um carro, né? Então, vamos lá. Ó, a gente tem aqui as nossas perguntas, a gente tem o nosso roteirinho aqui, que a gente precisa saber mesmo, né? Só que a gente também tem as nossas dúvidas aqui na nossa cabeça. E a gente vai jogar tudo para você, meu filho. Então, eu quero que você responda tudo. E aí eu já vou começar com uma pergunta, que talvez isso até esteja no nosso roteiro mais pra frente, mas uma coisa que tá na minha cabeça, então eu vou jogar. A gente sabe que assim como a Mais Cred, tem várias, certo? Qual é a diferença da Mais Cred para as outras? Ótima pergunta. Eu acho que a gente já começou bem. Começamos bem mesmo. Vamos começar pro meio e pro final muito bem, obrigada. É uma ótima pergunta e eu já falei um pouquinho, né? Eu falei uma diferença agora há pouco, que é essa essência, Elis. É você, independentemente de o cliente te contratar ou não, o que dá mais satisfação para nós, para nosso time lá de negociação, para nossos vendedores, para toda a nossa equipe, desde a tia da limpeza até a recepção, o pessoal da logística, RH, enfim,
é de fato fazer a diferença na vida dessas pessoas, é conseguir essa economia. Então, o primeiro ponto, inclusive, todas essas pessoas elas têm ganho quando o cliente ganha. Então, olha a estratégia que a empresa usa para manter essa essência. Ou seja, não é só o escritório que ganha quando o cliente contrata, né? Não é, o escritório só não ganha quando o cliente contrata, é isso que eu quero falar. E sim quando o cliente tem a solução de ter um carro refinanciado, ter uma parcela mais baixa, conseguir um bom desconto para quitar. Então, essas pessoas ganham e esse seria um dos primeiros pontos. Legal. Segundo, óbvio, concorrente tá cheio, nós sabemos disso, você pesquisar hoje isso, vai ver que vai aparecer várias empresas, mas a primeira grande diferença é essa, né? Estou deixando aqui bem claro que é essa essência que nós temos. Mas existem alguns outros fatores que fazem toda a diferença para o mercado, que é experiência, mais de 10 anos. Né? Essas empresas que você vê hoje aí, dificilmente vão atingir isso. A empresa Mais Cred nunca precisou mudar o seu nome, né? Então são coisas que você deve observar na hora que você está pesquisando. Porque às vezes a empresa ela chega, ela faz um boom no mercado, capta uma grana, fecha, já vi várias, muda, já vem com outro nome na mão, com mais um prejuízo. Sim, né? Já vi, mas aí falta o quê? São empresas que falta de fato essa experiência, essa busca pelo conhecimento, esse treinamento constante. E aí, em qualquer turbulência, porque o país também é difícil, para essas empresas acabam precisando fazer esse tipo de situação, né? Que é mudar de nome, não sei o que, as pessoas. Quantos clientes eu atendi de outras empresas? Foram vários, né? Pedindo esse socorro. Então, primeiro, só para fazer aqui um resumo, diferença da Mais Credit. A essência que ela tem no cuidado com o cliente, ou seja, o que mais importa é a negociação. E nós trabalhamos sempre pensando em uma indicação, então, ou seja, eu vou atender o Vitor, eu quero que o Vitor me indique, só que ele só vai me indicar alguém se eu fizer um bom trabalho. Exatamente. Né? O boca a boca é fundamental. Sim. Não existe propaganda melhor, não existe. Então, quando você tem um retorno da empresa que você contratou e você indica essa empresa para outra pessoa, a empresa ganhou. É muito bom. Ganhou tudo. É muito bom. Né? Mais 10 anos, empresa que teve vários parceiros ao longo da sua trajetória, né? Nós ficamos muito tempo na Rede Record, na televisão, Band, né? Com o Joel, que anunciou muito no programa, o Joel da Atena. O Luiz Bate, né? Ficamos aí 3 anos, se não me engano, 3 anos com ele. Atualmente estamos com o Gotino, né? Hoje ele tá na Record, né? No programa Cidade Alerta, assumiu lá o lugar do Bate. Mas, cara, então essas parcerias que nós conseguimos manter, porque nós entregamos um bom trabalho, senão nenhuma empresa estaria na televisão tanto tempo se ela não entregasse esse serviço. E são pessoas que estão com vocês que têm um nome a zelar, né? Sim, então eles não vão se envolver com qualquer empresa, não vão dar o nome deles, assinar embaixo de uma empresa que está fazendo falcatrua com a população. Então, isso é um ponto muito importante, traz uma grande credibilidade. A assessoria desses apresentadores, né? A primeira coisa é fazer essa análise. Não, peraí, isso aí é certo mesmo? É certo, tá. Não, que vai empresa queimar a imagem do meu... Quanto tempo vocês estão no mercado? O que vocês têm de resultados? Então, você tem que convencer a assessoria e mostrar ali os seus resultados. Senão, você não consegue. Eu vou fazer uma pergunta agora que pode parecer até boba, porque assim, a gente sabe que não existe a empresa que esteja trabalhando muito bem, que não tem uma reclamação no Reclame Aqui. A gente sabe disso. E isso eu também olhei e tem a Mais Cred, né? Isso é importante. Eu queria que você me falasse sobre isso. Claro. E a gente sabe também que nem sempre o cliente tem razão. Quem falou essa frase, falou uma frase muito... Eu não concordo com isso de forma alguma. Entendo, e assim, eu acho que entendo a tua frase, a tua colocação, mas de certa forma, eu preciso desse canal. Esse canal ele é muito importante, apesar de você falar assim, pô, nem todo mundo tem razão. Esse canal... O Reclame Aqui. O Reclame Aqui, tá. Né? O Reclame Aqui que você citou agora, né? Eu acho que eu preciso dele, né? A Mais Cred só conseguiu crescer graças a ele. Né? Independentemente se o cliente tem ou não razão de ele ir ali, né, registrar a sua insatisfação, o seu pedido de retorno, seja lá o que for, ele é muito importante, você precisa ouvi-lo. Né? E essa é a grande diferença. Hoje, 100% das reclamações da Mais Cred são tratadas. E, assim, outro ponto muito importante, toda a grande marca, toda a grande empresa vai estar lá. Sim. Porque vende muito. Porque, já Mais Cred atende a nível Brasil. Então, são muitos funcionários. E, às vezes, uma falha pode acontecer. Uma pessoa que pediu um retorno e não aconteceu esse retorno, né? Não retornamos o atendimento. Às vezes, a gente fica sem... Deu um apagão lá, não tem luz, tem eletricidade.
Pô, eu tenho que subir correndo no meu site um pop-up para avisar, para colocar uma URA. E isso demanda de tempo. E às vezes é cliente... A gente não tem noção, né? Exatamente, às vezes você vê... Então, assim, um ponto muito importante, voltando aqui ao Reclame Aqui. Tá, eu vi a Mais Crédito no Reclame Aqui. Acho que nem só mais crédito, né? Poxa, o cara de forma ele geral, vai contratar uma empresa, ele vê essa empresa no Reclame Aqui. Quais são os pontos que ela eu precisa tenho casos, né, de reclamação, e aí é onde a gente precisa melhorar essa questão. Aquilo que eu te falo, vou te dar um exemplo. Todo cliente, ele fica com um operador responsável. Né? Legal. E esse operador, ele precisa fazer horário de almoço. Sim. Às vezes o cliente está com uma situação urgente, ele quer falar agora, porque é o momento que ele tem, e se eu falar para ele, está na hora de almoço, retorne mais tarde, ele não vai entender, às vezes ele vai no Reclame Aqui e está tudo bem. Né? O que eu tenho que fazer? Óbvio, eu não posso ignorar isso. Aí é onde eu vou lá e entendo, poxa, peraí, então eu preciso fazer algo dentro do meu horário de almoço, para que esse meu cliente também tenha um atendimento naquele horário, porque também é o horário dele, que ele está livre. Então, tá vendo como o Reclame Aqui é importante, às vezes, para você ir evoluindo? E aí, hoje, na Mais Créditos, você conheceu esse ponto do cliente que você viu como uma deficiência da Mais Crédito e resolveu isso. Sim. Então, hoje, se o cliente ligar em horário do almoço daquela atendente dele, ele vai ter uma outra pessoa para atender. Ele vai ter atendimento, exatamente. É óbvio que, não assim... é para qualquer um. Então, a sacada aqui é pegar essa insatisfação ali do cliente, essa reclamação que seja, e tentar entender, pô, eu posso melhorar? De fato, tem a ver comigo? Onde eu poderia não ter essa reclamação aqui? E dar atendimento para essas pessoas, né? Então, muitas das vezes as reclamações acontecem por situações dessas, mas 100% das nossas reclamações são respondidas, resolvidas, que é o mais importante. As pessoas voltariam a fazer negócio com a empresa e, além de tudo, hoje nós conquistamos o selo de verificação do Reclame Aqui. Parabéns. Então, ou seja, para você ter esse selo, o Reclame Aqui ele faz uma auditoria em você. Então, assim, é normal. Reclame Aqui é normal. Qualquer empresa, qualquer marca, talvez você pesquisar a marca aí do seu celular, do seu carro mesmo, do seu banco, da sua operadora, você vai ter reclamação. E quanto maior é o público que você tem, maior a quantidade de reclamação. Isso é normal. Sim. Agora, a questão é, o que está lá? Qual é a avaliação? Né? Por resolvido? Exemplo, respondido? Já chegou um cliente para mim e falou, Pedro, estou comparando vocês com outra empresa e tal, não sei o quê, mas essa empresa aqui não tem reclamação. Eu falei, mas como assim ela não tem reclamação? Não, ela não tem. Então, das duas, uma. Né? Se ela não tem reclamação, porque ela não fez nenhum tipo de cadastro no Reclame Aqui, ela não se preocupa com quem vai reclamar, né? Ou essa empresa começou agora, que experiência que ela tem para resolver o teu caso? Você entende? Então, assim, é importante analisar isso. Você viu reclamação? Viu, mas qual é a avaliação? É recomendada? Tem selo de verificação? Então pode ir, meu irmão. Tá tranquilo. Então, acho que para deixar bem claro, então os pontos primeiro ponto, se essa empresa ela tem um perfil lá dentro, foi ela mesma que criou como um canal de ouvidoria para aquele cliente. Perfeito. Acho que o segundo ponto se os comentários e as reclamações, na verdade, elas estão sendo respondidas pela empresa, né? Qual que é a nota de avaliação que essa empresa tem dentro do Reclame Aqui? E acho que para chancelar é o selo, porque esse selo é chancelado pelo próprio Reclame Aqui. Então, poxa, se você vai contratar uma empresa, bata nesses pontos, faça a avaliação desses pontos, para você entender se é uma boa empresa, estando no Reclame Aqui ou não. Se não tiver, então, assim, acho que já é o primeiro ponto para tirar essa empresa do radar, porque ela não criou esse canal de comunicação com esse cliente. Com certeza, Vitor. Muito bom saber disso. Isso é uma coisa que eu não sabia. Sinal que a pessoa não criou um canal no Reclame Aqui. Então, ela não quer estar aberta a ter o nome dela sendo reclamado lá no Reclame Aqui. Tá? Então, veja se tá no Reclame Aqui, tem problemas, existiu solução, existiu respostas, esse é o ponto que realmente tem que também se apegar. Isso você falou do selo, né? Sim. Essencial. Pedro, fala pra gente um pouquinho como é que funciona hoje esse mercado de financiamento de veículos hoje no Brasil. Expande pra gente um pouco o assunto, fala um pouquinho sobre isso. Legal a tua pergunta. Eu vou tentar focar um pouquinho no que mais chega lá no escritório, no mais aquilo que eu vivenciei, né? No financiamento. E até respondendo a primeira que você falou, por que as pessoas, né, financiam um carro e acabam pagando por 3? Quais são os comportamentos? Por que isso acontece? Normalmente quando você vai comprar um carro, não sei se vocês já passaram por isso, fica toda aquela ansiedade, né? Você pesquisou o carro. Se você viu, então, se você foi na loja, cara, dá aquele frio na barriga, aquela sensação de querer logo, eu quero tirar meu carro, meu sonho. Cara, faz muito tempo que eu vinha pesquisando. E aí, em determinado momento, você percebe que você consegue pagar uma parcela X valor.
500, A 600. parcela que cabe no bolso, né? Você tem simulação e a parcela cabe no teu bolso. Então esse é um dos primeiros comportamentos que acontecem, te levam a tomar uma ação ali por impulso. Você não olha, você não está preocupado com juros, você está preocupado com duas coisas. Olha, eu quero tirar o carro o mais rápido possível daqui, porque eu quero viajar, quero curtir esse carro. E eu consigo pagar essa parcela que ele falou que dá para fazer, 800, 1.000, enfim. É a análise que as pessoas fazem hoje, né? Só que elas não estão olhando, de fato, se foi em 24, 36, 48 ou 60 parcelas. Você entende? Não estão olhando se, de fato, foi acrescentado algumas taxas, como avaliação, cadastro, seguro. E aí elas só sabem o seguinte, eu consigo pagar R$1.000, né? E tá tudo bem, e me dá esse carro. Então, isso acontece muito quando você também não tem um limite pré-aprovado pelo teu próprio banco, que ali tem um crédito um pouco mais facilitado, você paga uma taxa de juros um pouco menor. Então, hoje, de forma geral, né, o que mais aparece no escritório é quando você vai naqueles shopping de carro que tem várias agências vendendo, e ali os vendedores também têm as suas metas, também têm comissão, e ali eles te colocam toda, não, tem que ser agora, faz agora, pô, aqui, ó, esse carro é para você, foi feito para você. E você já está empolgado com aquilo, e você sabe, olha, eu consegui uma parcela de 1.000, 1.200, 1.500, você consegue pagar? Consigo. E a pessoa sai de lá com o carro andando e acabou. Então isso é o que mais chega hoje, esse é um dos comportamentos, né, que acontece bastante, e que levam as pessoas a financiar, a pagar por 3, 4 carros, quando na realidade está pegando um. Ele respondeu 2 perguntas em uma. Eu ia perguntar para ele a próxima, mas você já respondeu, isso é ótimo, isso é ótimo. Eu ia perguntar por que tantas pessoas entram em financiamentos que se tornam impagáveis. Isso. Você já respondeu, né? Então, ou seja, essa é uma das situações, e aí a principal também. A pessoa não dá entrada, ela não junta uma entrada. Então, assim, às vezes eu poderia ir para um consórcio. Por que eu não faço um consórcio? Porque, pô, o consórcio eu não tenho certeza se daqui a 2 meses, 3 meses, quando é que vai sair? Vai contemplar? Você quer entrar na loja e sair com o carro. Né? Essa é a questão. Exato. E daí não tem aquela programação de deixa eu juntar uma grana, como você falou. Você acha que isso é o ideal? Juntar um dinheiro e ir com uma boa entrada? Sim, são 2 coisas, né, que eu acho que são fundamentais, né? Até por experiência própria. Não fazer um financiamento sem entrada, a não ser que, poxa, você não vai terminar de pagar o financiamento, daqui a pouco você vai receber uma grana e você vai usar para eliminar essa dívida, né? Mas seria não entrar num financiamento de 60 meses, sem uma entrada, né? Porque aí com certeza você vai pagar juros. E outra, tentar ter uma boa movimentação, escolhe um banco. Hoje as pessoas têm 5, 6 bancos, e aí não tem volume, e aí não gera crédito pré-aprovado para essas pessoas. Então esse crédito pré-aprovado dos bancos, quando conhece todo o teu comportamento, do teu perfil, facilita muito, te ajuda bastante. Você consegue negociar uma taxa de juros bem mais baixa, ou seja, quando você pega um valor pré-aprovado do teu banco, porque o teu banco já te conhece, sabe? O teu relacionamento, porque na realidade os juros aumentam ou descem sobre o risco, né? Ou seja, eu não conheço Elis, vamos supor, eu sou a financeira, não conheço Elis quer um crédito para comprar um carro de 60 mil. Pô, eu vou ter que cobrar o máximo de juros, porque eu não conheço Elis, eu não tenho segurança. Eu vou pegar esse dinheiro. Agora não, pô, o Vitor é meu cliente, ele é meu correntista há 5, 6 anos, tem um trabalho estável, eu conheço toda a rotina dele, então ali há um risco menor, lógico, logo vai ter uma taxa de juros menor. Essa entrada, ela tem uma porcentagem mínima do valor total? O ideal é 30%, no mínimo, né? O ideal 30%, 40%. Só que às vezes, pô, Pedro, mas eu não consigo, né? Eu não consigo essa entrada, né? Eu posso financiar? Cara, pode. Mas sim, aqui é conselho, é orientação, é o que eu faria, né? Mas você pode, né? A questão é aquilo que eu falei, né? Depois a ideia é você analisar tudo o que você fez e saber se você consegue eliminar essa dívida o quanto antes para não pagar esses juros. Você vai buscar uma descapitalização desses juros. E assim, a gente falou, você comentou, poxa, das taxas, né? Então, acho que não só as taxas de juros que são cobradas, na verdade, a porcentagem de juros cobrada, tanto mensal quanto anual, que eu acho que é o que se aplica nos juros, mas você falou de algumas taxas aí. Então, assim, dentro do contrato, o que tem de pegadinha? O que a pessoa precisa avaliar? O que normalmente você olha pro contrato e fala assim, poxa, olha só o que fizeram no contrato desse cara. Então, exatamente aquilo que eu tava falando, né? Normalmente, você compra um carro, você não olha o teu contrato. Né? Normalmente, o vendedor ele faz um contrato de compra e venda, mas não o do financiamento. Quando você vai nessa agência, ela te fala, olha, você vai dar uma entrada a tanto, o resto você vai pagar em tanto de tanto que foi aprovado pelo banco X, certo?
Só que você precisa pegar aquele contrato do banco, não aquele que ele está te dando ali. Você precisa daquele. E lá é que vai estar o que de fato foi embutido no teu financiamento. Lá estão as surpresas. Exatamente. As surpresinhas. Né? E quantas vezes você... Isso, cara, de fato aconteceu muito na pandemia. Né? É mesmo? A pandemia aumentou isso? Aumentou, assim, a noção das pessoas, né? Que tinham taxas embutidas no financiamento e nem sabiam. Vou até falar um negócio que, cara, comoveu todo mundo, assim. Fica triste porque na pandemia nós perdemos várias pessoas, né? Inclusive eu perdi amigos particulares, enfim. E as pessoas chegavam no escritório desesperadas, principalmente quem era Uber, por exemplo, né, naquela época, porque não podia sair de casa e ele financiou. Tanto é que hoje o Uber meio que migrou para o aluguel. Né? Eles alugam hoje mais por conta disso. E teve várias famílias que nos procuraram desesperadas porque o titular do financiamento faleceu, né, que seria tipo, às vezes, o esposo, que era quem estava responsável por pagar o financiamento. Só que aquela pessoa ela tinha contratado um seguro prestamista, tinha seguro no financiamento e ela não sabia, né, que aí em caso de morte, invalidez, o contrato estaria liquidado. Então, ou seja, se a família não sabia, né, talvez a pessoa também nem sabia disso. Você entendeu? Então ali muitas pessoas tiveram a realidade, tipo assim, poxa, mas foi cobrado isso, mas a gente não sabia, a gente não contratou, eu não sabia que ele tinha um seguro no financiamento. Entendeu? Que era só acionar o seguro e o contrato estaria liquidado. Então, a pandemia ela trouxe uma clareza sobre isso para algumas pessoas. Foi muito bacana. Até para os nossos próprios consultores lá começaram a entender um pouco mais sobre isso. Mas vamos lá, vamos para as taxas. Pô, você falou de duas coisas. Só uma pergunta lá dentro. Isso ocorre, isso entra dentro de venda casada? Porque, pô, o cara comprou um segundo produto, que é um seguro, dentro de um outro contrato que é de financiamento, sem saber. Ela se torna uma venda casada quando eu não te dou a opção de escolha, né, da seguradora. Isso às vezes acontece, né? Não, contrato esse seguro que eu consigo... Ou seja, ela já te diz, o banco já te fala qual é o seguro. Às vezes essa conversa nem existe, tá? Às vezes essa conversa, principalmente nessas lojas que eu tô falando, loja que vende veículo, ele aprova lá, aprovei, deu R$ 1.200, consegue pagar R$ 1.200? Consigo. Então tá bom, assina aqui, tchau, leva o carro. Quando você vai no banco, às vezes acontece isso, já passei por isso. Pedro, se você fizer um seguro, depois você cancela, mas faz agora, né, que eu consigo melhorar um pouquinho aqui, mas tem que ser esse. Tipo, você não tem opção de escolha, isso é uma venda casada. Né? Ou seja, ela te obriga a contratar um outro serviço que não te dá a opção de escolha da seguradora para dizer que vai te facilitar algo. Você entende? Então isso é uma venda casada, Victor. Né? E assim, e pior ainda, ela é casada e quando não é informada para a pessoa não sabe. Né? Ela assina uma parte de papel, mas ela nem sabe. Entendeu? Porque aquilo não foi explicado. Então, cara, isso é absurdo. Né? Mas fora essa, também tem mais, além do seguro. Fala das taxas, você comentar das taxas? Então, assim, são duas coisas muito importantes que a gente tem que separar aqui. Uma coisa são os juros do financiamento, que é os juros que são cobrados sobre o capital ali que está sendo financiado, e outra coisa são as tarifas que são agregadas. Né? Então, vou tentar mais ou menos exemplificar aqui. Vamos supor que você vai financiar um carro de 20 mil e você deu 5 de entrada, então você tem que financiar 15. Ou seja, o banco vai ter que te emprestar R$15 mil, certo? E você vai pagar, você vai devolver esses R$15 mil ao longo de um tempo e aí você vai pagar alguns juros, que são chamados juros remuneratórios. Você vai ter que remunerar o banco, você vai demorar um pouco de tempo para poder pagar, devolver esses R$15 mil. Só que na hora da aprovação de um financiamento, são embutidas algumas taxas, ali no capital que você vai financiar. Então, ou seja, na realidade você acha que está financiando 15, mas quando você pega o contrato, você vai ver que não foi 15, não. Porque a tua conta na tua cabeça o carro era 20, eu dei 5 de entrada, então eu estou financiando 15. Né? Tudo bem, eu vou pagar juros para devolver. Só que quando você olha o contrato, você vai ver que não foi 15 que você financiou. Às vezes você financiou 22, 23, 20. Aí vai depender muito do comportamento. Não há um padrão, mas todos embutem alguma coisa. E principalmente quando você vai na agência aí comprar carro. Então, primeira coisa, é o seguro que eles tentam, que eu acho que é onde existe a maior prática. Então, o seguro é embutido, você vai encontrar com certeza. Tarifa de avaliação do bem. O que seria isso? Seria uma pessoa que foi avaliar o carro, né, para dizer, olha, banco, você pode emprestar os R$15 mil para o Vitor, que o carro vale 20. Seria essa tá, mas ninguém foi avaliar o carro. Mas tarifa de avaliação do bem. Rir da nossa cara. Principalmente se o carro é zero, né? Já pensou um carro zero, você vai fazer uma avaliação. Essa acontece. Eita, Lelê. Aí tem a tarifa de abertura de cadastro, ou para o banco fazer um cadastro, o chato não, mas eles cobram lá R$1.500.
R$2.000. O banco me cobra Só pra pra fazer um cadastro e puxar a tua ficha, pra ver se você tá com ele negativado, não sei o quê. E é baratinho, né? R$1.500. Registro. Às vezes vem taxas lá que estão embutidas que não tem discriminação, é um absurdo. Tipo assim, outros. R$2.000, R$3.000. Meu Deus. O que é outros? O que é outros? E vem realmente como outros, Sim, sem acontece, especificar exatamente acontece, o que é? Acontece. Gente, o que é isso? Assim, como eu falei, né? Como eu falei, não são todos eles, né? Tipo assim, não são todos que vêm dessa forma, mas tem. Mas tem, acontece. vem assim outros. Registro de contrato. Taxa de abertura de conta. Enfim, mas as principais são essas, tá, Vitor? Por isso você vai encontrar registro de contrato, tarifa de abertura de contrato, de cadastro, desculpa, seguro, avaliação. Essas são as principais. Aí depois vem o imposto, né? O IOF. Tá uma discussão agora por causa de imposto aí, mas o imposto, cara, aí depende do Brasil, né? Dá um jeito nisso aqui, né? O imposto hoje, ele é embutido e faz parte, né? Não tem o que a gente fazer. Mas essas taxas, a pessoa não sabe, não foi falado. Na tua cabeça, você pensa que você financiou 15 mil, só que na realidade, você não financiou 15 mil, você financiou 22, 23, 24. Bom, enfim, aí cada banco tem a sua, né? E ali depende muito do vendedor, né? É ele que tá aprovando a tua ficha, é ele que tá embutindo. Aí o cara consegue lá, olha, consegui em 60, Vitor, de 1.200. Você falou que tinha 1.200 por mês, eu consegui em 60. Mas poderia ter sido em 36. Poderia ter sido na metade, às vezes, entendeu? Só que não foi, porque de 15, o banco vai me emprestar 23 e não os 15 que era o que eu precisava. E agora vamos falar sobre os juros. Aí ele agora vai colocar uma taxa de juros, porque eu vou demorar para devolver esse dinheiro, e aí como eu escolhi um prazo de 5 anos, o carinha lá escolheu 5 anos, eu vou ter que pagar um tal de juros remuneratórios, que é a taxa que nós ouvimos muito falar, né? E hoje, não sei se seria uma dúvida da galera, tá, mas existe... É isso, acho que uma das perguntas que a gente colocou aqui o que são esses juros abusivos? Tipo, existe mesmo? Tipo você quer que eu responda se existe juros abusivos? Nós fizemos uma ação, foi muito bacana, Vitor e Elisa, assim, na Paulista, né, que tem bastante movimento. Cara, mas, assim, tava lá no escritório, falei, o que a gente vai fazer, cara, para poder trazer essa realidade, a noção que as pessoas vivem? Cara, vamos para as ruas, vamos perguntar para a galera que tem um carro, se esse carro é financiado e se ele sabe quais são as taxas de juros. Cara, ninguém sabia responder. É impressionante. Você perguntava, você parava a pessoa, oi, tudo bem? Bom dia. Esse carro é financiado? Esse carro é seu? É financiado? Quanto você está pagando taxa de juros? Cara, não sei. Eu sei que é muito, porque não acaba. Mas eu não sei. Para você que está chegando agora, esse é o nosso primeiro episódio do podcast Mais Credit. Aqui você vai tirar todas as suas dúvidas, vai conhecer coisas que você nem imagina sobre juros abusivos que você está pagando sobre o seu veículo e nem imagina. Então, continua aqui com a gente, fica ligadinho que o assunto está rendendo e muito mais do que a gente imaginava, né, Victor? Verdade. E assim, você que está assistindo aí, deixa suas dúvidas, né, no comentário do vídeo, para que nos próximos conteúdos a gente possa sanar suas dúvidas e ajudar você de forma direta no seu caso, naquilo que você está passando. Mas, poxa, Pedrão, continua. O que são essas taxas, né? Tem juros abusivos mesmo? Vou responder qual é a taxa correta de mercado, né? Que é estipulada? Porque deve ter uma taxa média hoje, estipulada talvez, acredito que pelo Banco Central, né? Então, fala um pouquinho pra gente sobre isso. Assim, Vitor, é justamente isso que eu queria falar. Tipo assim, mas existe algum número? Isso, não? Pra eu poder ir lá olhar meu contrato e ver se tá acima, se tá abaixo? Onde que eu posso me encontrar nisso aí? Não existe hoje, né, ou seja, um número fixo que os bancos têm que te cobrar de juros remuneratórios. Né? Já a gente vai falar sobre também os moratórios, que também acontece muito anatocismo, muita, né, cobrança indevida nos moratórios, já explico o que é isso, mas não existe hoje um número fixo. O que existe é justamente o que você falou. O Banco Central ele faz um regulamento e os bancos devem seguir uma média praticada naquele momento. Mas não existe 1%, 2%, 3% ao mês. Claro, não existe. O banco ele é livre para poder estipular a taxa que ele quiser. Ou seja, ele pode te cobrar os juros que ele quiser. Só que a palavra pode não quer dizer deve. Né? Entendeu? Então, assim... E aí ele tem que seguir o que é regulamentado pelo Banco Central. Então, Pedro, eu tenho meu financiamento. Como é que eu faço para saber, né, se eu estou pagando? Bom, primeira coisa é fazer uma análise comigo. Com a minha empresa, a Mais Credit. Aí eu te ajudo. A Mais Credit. Exato. Mas você também pode, de fato, isso está no
site do Banco Central, você consegue lá acessar qual é a média, Uhum. né? E ali pedindo a cópia do teu contrato, você vai ver qual é a taxa que está no teu contrato de financiamento. Mas e aí que tem uma outra pegadinha, muito importante, pessoal. Às vezes, a taxa que está lá no Banco Central, ela pode ser ou igual, né? Ou até superior ao que está no teu contrato. Só que o que as pessoas não sabem é que se você recalcular aquele contrato, tá dizendo que é 1% ou 1,5%, e você fizer o mesmo cálculo, você vai descobrir que não é 1,5%. Acontece isso. Às vezes o que está impresso é uma coisa, mas quando você faz... mas acontece. Então, entendeu? Às vezes o que está lá é uma coisa, mas quando você vai descobrir é outra. Óbvio, não em tantas proporções, mas o que acontece? Quantos clientes os bancos têm? Vou te dar um exemplo. Você fala para a pessoa, mas meu caso aqui tá me cobrando só, sei lá, R$10, R$15 a mais. Tá, mas põe isso em milhares de clientes. Exatamente. Quanto isso não dá de receita? Você tá entendendo? Mas sim, bom, enfim, isso acontece. Então hoje você quer saber se você tá, se o teu juros está acima ou não, vai no Banco Central, lá tem a tabela, lá você consegue... tem até a calculadora, você consegue fazer um cálculo, colocando ali o valor que você financiou, e aí, você precisa saber qual é o valor que você financiou, porque na tua cabeça, você vai naqueles 15 mil, né? Naquele exemplo que eu dei agora há pouco, né? Por isso é importante você pegar a cópia do contrato. Olhar na tua cópia de contrato, quanto é que está lá de juros remuneratórios, e comparar com a média. E lá você pode fazer o cálculo também. Tá Pedro, bom? a gente está com algumas dúvidas aqui, eu gostaria que você falasse. Com certeza, pessoas que acabaram de começar a nos ver, nos ouvir, mas olha só. Vou pedir para você responder rapidinho, porque a Ana falou assim: por que os bancos não falam que os juros são abusivos? Ana, né? Ana. Então, Ana Costa. Ana, assim, o banco nunca vai falar isso, né? Com todo respeito, sim, tô dando risada, mas porque assim, ele não vai falar porque o banco depende de juros. Sim. A Ana, se ela, o gerente, se a pessoa que trabalha lá no banco, ela vai falar, não tem, esses juros aqui você tem que pagar, não tem jeito. Não ficou, a parcela tá muito alta, peraí que eu vou dar um outro jeito. Eu vou refinanciar para você, vou diminuir aqui, mas vai colocar mais juros e o banco vive disso. A gente não chegou nesse assunto ainda, mas mesmo assim eu vou pedir para você já dar uma pincelada aqui, porque o Rafael Pereira tá nos acompanhando e ele quer saber. Meu carro foi apreendido faz 1 mês, não contratei advogado, ainda posso recuperar o meu carro? Então, Rafael, seguinte, se faz 1 mês e assim, você não contratou advogado, você não correu atrás, é difícil, mas há possibilidade. Vou te explicar o porquê. Muitas vezes o banco não consegue. Ele olha a dívida, ele olha o risco, eu não sei aqui detalhes do contrato do Rafael, não sei quanto é que ele pagou, quanto é que faltou, enfim. Mas dependendo, às vezes, a receita que o banco vai ter no leilão desse carro não compensa. Então, às vezes, 30 dias ainda dá tempo, pode ser que o banco não tenha iniciado todas as tratativas para seguir com o leilão, porque o carro, depois que é apreendido, ele vai para leilão. Se quiser, depois eu explico um pouquinho sobre como funciona a busca e apreensão. Mas é possível, se o banco não leiloou ainda, se não iniciou as tratativas, é possível você negociar ainda com o banco e recuperar esse veículo, mesmo depois de 1 mês. Agora, é difícil? Se a gente colocasse aqui 90% de chance de o banco ter seguido, 10% aí para recuperar. Rafael, faz o seguinte, então, entra em contato com o Pedro na Mais Credit, daí você vai passar toda a sua situação para ele, ele vai entender o seu caso e você já trabalham em cima disso, tá bom? Faz isso. Só mais uma coisa rapidinha aqui, porque deixa eu ver aqui quem foi, que falou assim, Mariana, vai cair naquilo que a gente já falou, via Mais Credit no Reclame Aqui, não vou contratar. Você chegou agora, né, amada? A gente vai responder pra você com todo respeito, vai lá. Então, Mariana, assim... Adeus, Mariana, que eu já vou embora. Fica aí, Mariana. Olha, Mariana, se você não contratar e continuar pagando teu financiamento, você vai continuar pagando juros, né? Óbvio, primeiro vamos fazer uma análise aí, que seria importante. Então, assim, isso aí seria sem compromisso, totalmente gratuito. Eu acho que isso pelo menos vale a pena para você ter noção, de repente, o que você está pagando. Agora, se você não seguir só porque você viu no Reclame Aqui, eu acho que você deve repensar, porque... Mariana, o Pedro comentou com a gente um pouco mais cedo, que talvez realmente você não tenha acompanhado, isso é muito importante. Por que tem reclamação no Reclame Aqui? Porque essa empresa ela se cadastrou ao Reclame Aqui, deixando essa porta aberta para o cliente poder reclamar, para que o cliente tenha a solução do problema dele. Então, e eles têm também, tem também o selo, como que fala mesmo? Selo de verificação.
que seja, eles receberam do próprio Reclame Aqui. Porque existiu a reclamação, mas existiu a solução do problema. Então, este selo não é para qualquer empresa. E a Mais Credit possui esse selo dada pelo Reclame Aqui. Então, é uma empresa, sim, que você deve procurar se você precisar, tá bom? Eles acham que também um ponto importante é, poxa, se você não for contratar ou comprar você algo... não vai consumir tá nada Reclame hoje. Aqui, você não vive, né? Exatamente. Hoje, assim, independentemente de serviço, de prestar ou não, às vezes você faz um post lá, você põe alguma coisa na internet, você tem um monte de reclamação. Sim. Entendeu? Tipo, dependendo. Você vê vários artistas e só vem com isso. Às vezes a pessoa coloca qualquer coisa, faz um comentário, se posiciona, vem gente elogiando. Eu não sou artista, eu não sou famosa e me chamaram de velha enrugada e tá tudo bem. Vocês têm o seu direito de falar o que vocês quiserem. Eu respondi da forma como eu quis e tá tudo bem. Vida que segue. Acho que, Pedro, um ponto importante é, você acabou de comentar, né? Às vezes a pessoa ela vai entrar lá no Banco Central, vai fazer a taxa dela, ou ela vai olhar no contrato, o banco tá falando que a taxa média é 1,5, e ela vai olhar no contrato dela e tá lá 1,5, tá 1,3. Mas que não necessariamente aquilo é o caso real. Exatamente. Então, aí onde entra as empresas especializadas que vão realmente fazer essa análise de forma profissional. Presta atenção, aquilo que eu falei. Uma coisa é o número, é os juros. Isso é uma coisa. Às vezes o número ele pode estar igual. Teve um cliente lá que, se eu não me engano, só de restituição foi R$9 mil. Porque a taxa de juros era 1%. Era até considerada uma taxa legal, tinha bancos que cobravam mais altos. Por que ele conseguiu 1%? Porque ele deu mais de 50% de entrada na hora de financiar. Então, assim, imagina, ele financiou pouquinho. Esse cliente tinha financiado, sei lá, 20 mil, 30 mil, não lembro agora. Né? O carro até era um carro de valor alto. Só que ele deu mais de 50% de entrada. Então, a taxa de juros era 1%. Só que o que foi agregado? Seguro. As cláusulas. Taxa, tarifa, não sei das quantas, não sei o quê, outro, né? Então, os juros estavam ok. Mas aquelas taxas, não. Estavam devidas, né? Então, a parcela dele, cara, teve uma redução ali. Essa daí foi mais de 50% por conta disso, que ele tinha financiado pouco. Foi um caso diferente. Acho que assim, o que chama muito Mas atenção também... é isso, entendeu, Vitor? Tipo assim, uma coisa é os juros remuneratórios, é a taxa de juros, 1,6, não sei o quê. Outra coisa é o capital financiado. Houve outras taxas que aumentaram o capital que eu estava financiando. Então, aí você tem que se atentar. Acho que uma coisa que chama muita atenção também é assim, poxa, o cara pagou a taxa, certo? Então, taxa de R$1.000, R$2.000, R$500, taxa, como você falou, de cadastro, de abertura de conta. Ele paga essa taxa. Então, o problema... E depois essa taxa ela é incluída dentro do financiamento e depois ele paga na parcela. Ele paga duas vezes, além dos juros, né? Vamos supor que eu estou te colocando uma taxa de abertura de, sei lá, de cadastro de R$1.000. Você não vai pagar R$1.000 parcelado. Essa taxa de R$1.000, ela pode virar 3, porque ela vai entrar num financiamento, vai ser calculado os juros em cima, e aí você vai pagar 5, 4 mil reais sobre essa taxa, dependendo do prazo que você está fazendo. Você entendeu? A gente está falando de taxa, mas eu tenho mais uma pergunta aqui, e eu gosto de gente assim, direta e reta. Marcos Silva, isso é legal, mesmo é picaretagem? Mais crédito. Mais crédito? Pô, qual é o nome dele aí? É o Marcos Silva. Pô, Marcos, me ajuda aí. Marcos. Seguinte, eu entendo o receio da galera, né? Como a gente estava falando agora há pouco, do mercado, né? Quantas empresas, né, nós já vimos mudando seu nome, não atendendo o Reclame Aqui, não cuidando, não tendo essa essência, né, de fato, de renegociar a dívida, fazer diferença. Mas, cara, a Mais Credit pode confiar, como eu te falei. Mais 10 anos, Reclame Aqui, ok. Pô, as parcerias são imensas. E nesses 10 anos a gente construiu também algo muito importante. Nós nos aproximamos muito dos bancos. Então, nós temos contatos, né, que fazem a diferença na hora da renegociação. Vocês têm uma facilidade. Você vai construindo relacionamentos. É normal, porque é o interesse do banco. Sim. Né? Eu acho que uma vez uma pessoa me falou assim, pô, Pedro, o banco não fica chateado com vocês? O banco não tenta parar vocês? Boa pergunta, né? O banco não vê você como inimigo, né? Mas é verdade. Pô, vocês são inimigos do banco? Eu falei, não, muito pelo contrário. Se formos olhar ali pro cliente que está inadimplente, o que eu estou fazendo? Eu estou no meio. Não vai receber se não tiver uma negociação. Se tem uma empresa que faz essa negociação por eles, né? É uma certeza de que esse banco vai receber e que esse cara quer pagar, né? Exato. Só que ele quer pagar o justo, o devido. Exato. Porque assim, nós olhamos para essas empresas, e esse também é o que eu também quero trazer aqui para essa galera. Não é só juros abusivos que se trata lá no escritório, né? Existe também a negociação, existe aquela pessoa que ela me contratou porque ela tentou negociar com o banco.
Pô, quantas pessoas tentaram negociar, não conseguiram, tiveram o carro apreendido? Pô, nós tivemos Vocês exemplos disso intermediam lá. esse caso e resolvem, né? Sim, a gente consegue uma negociação, porque às vezes a pessoa me contrata só porque ela atrasou. Dá exemplos aqui, Liz. Ela atrasou 3 prestações, e aí liga para o banco e fala, olha, banco, eu tenho o dinheiro de uma, mas eu não tenho das 3 à vista. Vamos renegociar, vamos refinanciar. Não faz. E só fazendo um corte daquilo que ele tá falando, Entendeu? que é muito verdade, desculpa te cortar, Nada, inclusive seu próprio xará que mandou pra gente, né, o Pedro Martins mandou assim, tentei negociar com o banco e não consegui, né? Então isso acontece. Realmente eu posso baixar os juros? Sim, claro. Claro, por isso que a Mais Crédito existe hoje. É justamente para isso. E não só a questão dos juros. Muitas soluções que nós entregamos lá, cases de sucesso, não tinham juros abusivos. Não é 100% dos contratos que têm juros abusivos. E não é essa a proposta da Mais Crédito só discutir os juros abusivos, porque aí talvez o banco já me olhasse diferente, mas a importância mesmo é renegociar, fazer com que o seu cliente, que o banco não está hoje oferecendo crédito porque ele está inadimplente, ele volta a ficar em dia, ele volta a ficar com uma vida financeira saudável, ele volta a poder pegar crédito. Você entendeu? Então, querendo ou não, eu estou ajudando o banco, eu estou tirando as pessoas da inadimplência para ter uma vida legal, para poder voltar a ter crédito. Então, assim, sou amigo do banco. O assunto ainda está... Juliana Almeida, que tem o meu contrato ano passado, paguei todas as parcelas. Tem como recuperar os juros que paguei? Sim, se eles forem considerados abusivos, sim. O ano passado, né? Juliana entra em contato com a Mais Crédito. Sim, você pode. Sim, vamos fazer uma análise, vamos analisar teu contrato, ver o que de fato foi pago aí, como você pagou. Se existiu juros abusivos, Se existiu, sim, você pode questionar, você pode correr atrás. Bacana isso, hein? Acho que, Pedro, então, assim, uma pergunta que chancela então realmente eu consigo reduzir mesmo o valor da minha parcela? Sim. Né? Sim, todo contrato que tiver na TOCIG, que tiver juros abusivos, se você reduzir uma taxa que seja de R$500, sua parcela reduz. Poxa, R$500 é muito, entendeu? gente. Não, tipo assim, Elisa, o que eu tô falando assim, às vezes, você tem uma parcela de 1.000, você vai tirar uma taxa que foi embutida ao capital de 500, a parcela pode cair, às vezes, sei lá, R$30, só com uma de 500. Aí você pega outra taxa de Só que são quantos meses esse 30 que vai descontar? Exatamente. Né? Então, quando você vai removendo tudo aquilo, e aí se também a taxa de juros remuneratório tiver acima e você trouxer ela, recalcular o contrato, é onde a média... E aí tem essa taxa aí que você tira 30, daí tem mais uma coisinha que você tira outro valor. Isso. Quando você vai ver, faz muita diferença. Com certeza. Né? Às vezes você fala assim, mas só reduziu R$150. Mas agora faz vezes 60. É isso mesmo. Depois eu volto nas perguntas da galera. Aqui, ó. Quais cláusulas mais perigosas que o cliente nem percebe? Quais são as taxas também consideradas abusivas? A gente basicamente estamos voltando ao mesmo. Mas assim, as que são mais, como eu falei, é o seguro. Obrigada. Né? O seguro, ele é porque são valores altos, muitas vezes você vai encontrar. Principalmente quando ele é feito de forma venda casada, né? Quando não é informado. Então essa é a que mais ofende. Óbvio, depois os juros remuneratórios, né? Tem bancos aí, por exemplo, Banco Digital hoje, por exemplo, eles praticam taxas muito altas, né? Às vezes, tipo, o Banco Central mesmo divulga a média de cada banco ali, né? Quanto cada banco está trabalhando nesse momento. E aí você vai ver bancos que trabalham com 1,20, 1,30, e aí tem bancos trabalhando quase com 4, com 3,70 ao mês. Então, assim, é muita diferença. Por que tem um banco que trabalha com juros menor, outro maior? Não dá pra gente melhorar aqui, você tá entendendo? Na sinuca mesmo, fala assim, qual banco vai se cobrar? Não precisa falar. Se não é inimigo do banco, vai ser... Vou te falar. O pessoal vai começar a analisar. Depois de você estar falando, o pessoal mesmo vai começar a analisar e vai observar isso. Mas eu consigo te dar uma resposta. É mesmo? Os mais populares, as financeiras mais populares, aí é onde você vai encontrar mais coisas. É engraçado, onde a gente vai achando que vai ter mais segurança, né? Maior segurança, porque é o... Mas é onde tem. É engraçado, você estava falando, eu lembrei, a gente foi comprar um Onix Zero na época da pandemia, inclusive, e aconteceu aquela parada do seguro, eu tava pensando aqui, aconteceu comigo por financiamento. Olha, cara, porque a gente já tinha essa noção das cláusulas, dos contratos, então assim, essas taxas aí eu não vou pagar nenhuma, hein? Então já chegamos, falei assim, não, mas vamos colocar o seguro.
você vai conseguir uma taxa melhor. É, Você acredita? Lembrei agora e isso aconteceu. é verdade. Depois Você você ainda se cancela. deixou levar, então. Não, porque assim, pô, vou conseguir uma taxa melhor? Dá pra cancelar depois? Perfeito. Pô, me dá a taxa, depois eu ligo lá. Cancelou depois, já Não, ligou. mas você, Vitor, você sabe disso. Uhum. Imagina que ele não sabe. É. Entendeu? E acho que, querendo até um passo além, poxa, às vezes o cara ele tá conseguindo pagar a parcela dele em dia. Em algum momento com dificuldade, ou não, pô, tá tranquilo, tô pagando a minha parcela, tá tudo bem, eu tenho um capital legal e tal. Mas o cara que tá, poxa, inadimplente, o cara que tá atrasando parcela, e o cara que às vezes já tá sendo notificado pelo banco, com busca e apreensão, tá com medo de perder o carro. Queria falar um pouquinho também sobre esse cara, sobre a busca e apreensão. Antes do inadimplente, tem um tipo de situação que acontece muito, parece mentira. Mais uma vez aqui, como assim, pô, não é que os bancos são ruins assim, esse ponto. Mas às vezes dá essa sensação. Por quê? Tem muitas pessoas que chegam no escritório, chegam pra mim, Pedro, eu tô pagando minha parcela, só que eu pago ela fora do vencimento. Vamos supor, eu recebo o quinto dia útil e minha parcela vence dia 30. Então, todos os meses, essa pessoa, ela paga juros sobre juros. Nossa. Porque você pagando E em não tem dia... como mudar essa data? Então, eu falei, tá, mas você não ligou pro banco, você não tentou negociar? Cara, eu tentei, mas não quer, você acredita? Eu falei, cara, então você vê que tipo, a Mais Crédito não é só juros abusivos, não é só essa coisa. Sim. Essa pessoa, além de o contrato dela, poxa, tinha também umas tarifas lá que nós questionamos, mas a dor dele... Era mudar a data, poxa, colocar numa data melhor. Você entendeu? Sim. E aí, tipo assim, você... Tá pagando juros, ele não pagava porque quase R$150 atrasou, porque reais. não era a data de pagamento. Mas isso não é uma coisa que ele tem que acertar na hora do contrato, de Então, fazer mas esse às contrato? vezes ele acerta, só que naquele momento a vida dele era um contrato de 5 anos, pode mudar Tá. muita coisa, É verdade. entendeu? Uhum. Então, naquele momento, ou talvez ele não ficou, não se atentou à data, não colocou isso, aí depois é que ele foi ver, Sim. né? Talvez ele já pagava antecipado, não sei, a gente não... Mas acontece muito. A pessoa, ela vem e aí ela sustenta aquilo pagando juros por atraso, além dos remuneratórios, que muitas vezes já são considerados altos, já tem taxas, aí ela ainda atrasa um período e paga, atrasa e paga. E aí, como você vai fazendo isso, vai pagando juros sobre juros. Sim. Então, quando você vai ver, não foi 2 carros, Pagou 3, Foram 4. 3 carros. entendeu? Né? Que dor, hein? Que dor isso. Você falou, Vitor, também Então, assim, da busca e apreensão, né? Acho que Sim. entrando no cara que tá inadimplente. Poxa, o cara tá com a corda no pescoço. Certo. Às vezes ele tem esse cara que ele tá pagando dentro do mês, fora da data, mas dentro do mês, né? Tá se virando ali e tá pagando. Mas o cara que tá com parcela atrasada, Sim. Vitor, pô, meu, me enrolei, tô com uma, Acontece, 2, 3 acontece. parcelas atrasadas. O banco tá me ligando. Cara, busca e apreensão. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Sim, acontece bastante, é engraçado, assim, eu atendi muitos clientes que ficavam chateados mesmo por estarem inadimplentes, que o brasileiro, ele não é que ele não quer pagar, aquilo que a gente já falou isso aqui, ele quer pagar mais o correto, ou naquele momento ele desempregou e precisa de uma ajuda, precisa que o banco facilite algo, né? Ainda mais se eu estou sendo já prejudicado, ou seja, se o contrato já pesa mais pro meu lado do que pro lado do banco, entendeu? Então, assim, o cliente inadimplente gera o primeiro desespero, que é, cara, vou perder o meu carro, né? Imagina aquele cara que, sei lá... Já pagou 20, 25 parcelas e ele se vê nesse... Cara, assim, atendi muitos clientes ao longo desses mais 10 anos aí de história com esse público, e assim, é desesperador, né? Tipo, pessoa que depende do carro para levar os filhos na escola, para trabalhar, às vezes a pessoa fez uma reforma no carro, colocou som, roda, enfim, tem essa galera também. E aí, ele entra na inadimplência, e aí ele entra com uma situação que é o seguinte, não, eu não posso atrasar 3, que é um ponto muito importante. Não, uma eu posso até atrasar, mas 3 eu não posso. Então ele fica ali tentando relutar, né? Tipo assim, tentando tirar dinheiro de onde não tem, pra conseguir pagar uma, aí atrasa de novo, aí paga de novo. Só que pro banco isso não muda nada, já vou explicar o porquê. E aí, bate o desespero quando recebe notificação ou visita de oficial de justiça, já vou explicar também um pouquinho sobre a busca, e aí que nós somos acionados. Então, às vezes, galera que estão me ouvindo aí, vem antes, faz uma análise antes, procura uma solução com a empresa antes, né? Não espera chegar essa notificação, você entende? Porque, de repente, você tem mais tempo e mais tranquilidade. Então, busca e apreensão. Como é que funciona? Inclusive, tem agora um novo
novo entendimento aí que ela pode ser feita de forma extrajudicial. Mas isso pode ser até tema para um outro momento. Né? Ou seja, extrajudicial é tudo bem, sem burocracia, muito mais rápido do que a gente imagina. Hoje a busca e apreensão ela acontece a partir do momento da inadimplência. Né? Então, ou seja, você atrasou o financiamento, o banco tem o direito. Mais uma vez, ele não tem a obrigação. Tá? Por isso que você vai ver assim, mas meu amigo teve 10 parcelas em atraso e não teve busca. Seu amigo deixou o carro escondido. Já vamos entrar lá. Inclusive, me fizeram uma pergunta, eu vou responder até, o que na tua opinião, você acha que pode ou não esconder o carro? Eu já falo sobre isso e aí vocês vão me entender com certeza. Por que o banco, para esse cliente, de repente, com 10 meses não entrou? Porque o banco não é obrigado. Ele pode, né, de acordo com o que está na lei, que está no contrato de financiamento, na lei de alienação fiduciária de bem imóvel, ele tem o direito. Só que as pessoas acham que é 3 parcelas, e aqui é que tá uma pegadinha. É 90 dias de atraso. Então, se você permanece a mais de 90 dias de atraso, o banco pode, né, ingressar com esse pedido de busca e apreensão. Que, óbvio, se você parar de pagar, você vai dar 90 dias, ou seja, vai dar 3 parcelas. Só que às vezes a pessoa paga atrasa, pula aquela uma, né? Já teve cliente que teve o carro apreendido, inacreditável. Ele deixou a última parcela do financiamento. Nossa. Era uma parcela. E ele deixou. apreendido? Foi. Meu Deus. A sorte que ele veio para mais crédito e não fomos buscar o carro de volta, mas foi por uma parcela. Porque não é a quantidade de parcelas, novamente, é 90 dias de atraso. Boa, porque... Ou, por exemplo, pessoas que fazem muito isso, elas veem que vão pagar fora do vencimento, não, já não vou pagar, porque agora eu vou ter que pagar os juros também de atraso. Então, o que é que esse cliente ele faz? Ele pula a parcela, ele paga do próximo mês. E aquela fica para lá, achando que o banco esqueceu. Mas aí o banco começa a ameaçar, vamos aprender teu carro. Que nada, é só uma que eu atrasei, não atrasei 3. Quando dá 90 dias, o banco entra com o pedido, a pessoa perde o carro por uma parcela. Tá. Cara, acho que até uma pergunta aqui que tem, porque eu não tô achando o nome da pessoa, mas eu sei que tem essa pergunta aqui. Eu tô com uma parcela em atraso, o banco pode pegar o meu carro. Porque às vezes acho que a galera tem entendimento não, só de 3 parcelas pra cima. Então, na verdade, não são 3 parcelas, são 90 dias, né? São 3 meses. Então, uma parcela em atraso pode Quando ela completar 90 dias de atraso, o banco vai lá e... Entendeu? E aí entra aquela questão. Tá, o banco, mais uma vez, ele pode, ele tem o direito, não quer dizer que ele vá apreender. Por quê? Para o banco, às vezes, também é interessante. Teve casos que o banco não queria apreender o carro, que o carro não tinha valor. Falei, não, eu prefiro que você me pague. Você entendeu? Tem uma pergunta que cabe ainda dentro disso. Sim. Patrícia Lima, o banco pode bloquear minhas contas e cartões se eu não pagar? É uma boa pergunta. Patrícia? Isso. Pode, mas óbvio. Primeiro eles vão analisar o teu perfil. Então, assim, o banco, antes de iniciar esse processo, ele tenta aprender o carro. Então, quando não localiza o bem, né, que o bem foi dado ali como garantia para pagar aquela dívida. Então, existe uma dívida com... Tipo assim, o financiamento, o CDC, o carro não é do banco. O banco te emprestou um dinheiro, só que ele fica alienado. Mas o carro não é do banco. Tanto é que ele entra com pedido de busca para quê? Para poder leiloar e fazer dinheiro para pagar aquela dívida em dinheiro que você fez com o banco, entendeu? Então, quando ele não acha o bem, não acha aquele carro, e aí vão analisar o perfil do cliente, se ele possui outros bens, né? Tem movimentação bancária, sim. Eles podem converter a busca e a apreensão em uma execução de dívida, e aí o banco pode sim bloquear a conta, né? Teve um cliente que foi surpreendido que ele tinha um comércio, eles conseguiram bloquear a antecipação da maquininha. Tipo, era um dinheiro que ainda não estava com ele, mas ele recebia no cartão de recebia pela maquininha, né? Não lembro agora o operador, enfim. E aí eles conseguiram bloquear essa antecipação. Mas eu não tenho dinheiro nas contas, mas ele tinha para receber, entendeu? Porque chegava o dinheiro, ele tirava e tal, ele foi surpreendido. Então, assim, pode, tá? Óbvio, não é 100%, porque eles fazem toda uma análise da pessoa. Acho que Sabe o que eu tô gostando aqui do nosso... Ui, me desculpa. Sabe o que eu tô gostando aqui do nosso podcast? Que a mulherada tá participando em peso. E geralmente a gente fala que é assunto mais pra homem, né? E, aliás, as mulheres fiquem atentas. Aí não deixa acontecer isso com o marido de vocês, com o carro de vocês. Pega o telefone da Mais Crédito e passa pro maridão se ele não estiver vendo o nosso podcast, tá? Aqui, ó... Acho que a pergunta do Lucas, ela consegue... Tá dentro também, né? Tá. Então, tem uma pergunta dentro também, pode fazer. Do Lucas Ribeiro, que ele pergunta assim, a polícia pode apreender meu carro em uma blitz em qualquer lugar? O cara tá com parcela em atraso, ele pode andar livremente com o carro dele? Sim, vamos lá. Boa pergunta. Gera muita dúvida.
Antes de eu responder se a polícia pode ou não, a gente precisa entender como funciona. Tá. Normalmente, estamos falando de mais de 80% dos casos de busca e apreensão, elas primeiro se dão através de um mandado. Né? Um mandado expedido pelo juiz, vai um oficial de justiça, tenta localizar o veículo lá no endereço do contrato de financiamento. Se não localizou, o oficial volta com aquele mandado, fala, juiz, não tive lá, não achei. Aí o juiz fala pro banco, tá, o que vocês querem fazer agora? Resumindo aqui pra galera, tá? É mais ou menos assim. Aí o banco fala assim, então agora eu quero bloquear o documento do carro para circulação e para transferência. Né? Então, ou seja, mesmo que ele quite o financiamento, ele não consegue transferir e não pode circular. E aí o juiz vai ter que mandar esse ofício lá para o Detran e aí sim bloqueia-se o documento do carro. Se você estiver nesse cenário, sim, a polícia militar já tem o dever de apreender teu carro. Se puxar o documento do carro, se for consultar, se for separar bafômetro. Não, bafômetro vai, com certeza. Né? Bafômetro vai puxar seu documento pessoal do carro, mas se for uma abordagem. Aí você vai pela cachaça e leva o carro. É. Tem nada a ver com o problema do seu carro, né? Cachaça. Vamos lá. Agora é o caso interessante que chega lá também. Vamos lá. Aí vamos supor que não chegou nessa fase do teu processo de busca e apreensão. Tá. Foi só saiu um mandado, o oficial foi na tua casa, você não estava, o carro não estava, não foi apreendido. Só que você tem documentação atrasada, você tem PVA também, você tem multas. E aí a pessoa passou numa blitz, ou um radar inteligente, hoje os radares estão inteligentes pra caramba, e o cliente teve o carro apreendido. Malditos radares inteligentes. Nossa, Só que aí, na cabeça do cliente, o carro tinha sido apreendido por conta da busca e apreensão. Mas não era. Ele pagou as taxas lá, administrativas, que era o IPVA, o licenciamento, enfim, tirou o carro, mesmo ele tendo um processo de busca e apreensão, você entendeu? Tipo assim, porque o processo de busca e apreensão não tinha chego numa fase onde teria que bloquear o veículo para circulação. Estava na fase de cumprimento através de um mandado, através de um documento que o oficial vai lá e olha, preciso cumprir essa ordem judicial. Você entende? Tem algum lugar que a pessoa consegue saber se o veículo dela está com busca e apreensão e em que fase que está? Cara, aí eu te oriento a fazer a consulta com um especialista, né? Eu acho importante, né? Porque... Mas acho que existe recebe um comunicado sobre isso, não é assim para surpresa. Para saber se o documento do carro está bloqueado, você pode consultar, se eu não me engano, acho que no Senatran. Acho que é isso. Você puxa lá o teu documento. Mas acho que hoje em dia... Mas existe pelo notificação, aplicativo, a pessoa é sim, avisada. antes você vai ser cobrado pelo banco, você está inadimplente, mas isso que vai foi acontecer. inserido o bloqueio no teu carro, só se você tiver um aplicativo novo agora aí do Detran, do Gov, não sei o que, acho que você vai receber esse alerta sim. Eu não tenho certeza. Mas consulta você consegue, no Senatran, se não me engano. Ó, Isabela... Acho que só uma dúvida, eu não sei se eu fiquei sabendo certo, mas isso também às vezes entra em segredo de justiça e a pessoa, mesmo que busque, não vai ter nada ou não? Vamos lá. São coisas diferentes, né? Processo judicial é uma coisa, bloqueio no registro do veículo é outra. O bloqueio, ele não fica em segredo, né? O bloqueio você sabe dele, né? O que você pode não saber é que houve um pedido para esse bloqueio. Tá. Você entendeu? Às vezes o processo ele pode rolar em segredo, porque aí você faz uma pesquisa no Tribunal de Justiça com o teu CPF, seu dado, aí você não acha nada. Você fala, tô lindo, o banco não entrou com busca ainda, tô sossegado. Por mais que o cliente recebe, às vezes, a ligação, a cobrança, né? O banco fala isso, vamos aprender teu carro. Aqui nada, eu puxei lá, não aparece nada. E aí é surpreendido, entendeu? Ó, já vou jogar 2 perguntas de uma vez. Vambora. Isabela Carvalho, a revisão não pode mais ser feita depois de um contrato assinado? E a outra é do Thiago Rocha. A revisão pode evitar a busca e apreensão do carro? Sim, bom, boas perguntas. E a mulherada tá em peso mesmo. Mas sabe por quê? Eu acho que isso eu vejo lá no escritório. A decisão de compra hoje está na mulherada. Né? Se a mulher falar que sim, é sim. Se ela falar, vou pensar, beleza, vamos pensar. Bom, então vamos lá. Primeira pergunta, que era se... A revisão não pode mais ser feita depois de um contrato assinado? Pode. Talvez acho até um mito. A gente vai ter um quadro aqui de mitos e verdades, né? E talvez seja até um mito. Já assinei, já era. Muitas pessoas entendem isso. Não, porque, poxa, eu já assinei, eu concordei, eu não tenho direito. Pô, não deixa enganar não, cara. Você que a gente direito, concorda sim. com que é uma coisa que a gente acha que tá entendendo, que tá sabendo. Mas aí tem coisas aí a mais, Mas sabe né? por que a pessoa tem essa sensação? Porque ela fala assim, poxa, meu gerente é tão bom, meu banco é tão bom, eu não quero agora incomodar eles. Eles fizeram um contrato para mim, facilitaram aqui.
Você tá entendendo? Eu acho que... É aquela coisa do momento da felicidade de concretizar o seu sonho, que ele me ajudou, ele fez isso por mim. Só que depois esse sonho vai virando pesadelo com o passar do tempo, até no momento mais crítico. Se você, de repente, Deus me livre, perde o emprego, ou se, né, com outros problemas. Você pode ter um problema no veículo e até gastar o seu dinheiro. carro. Exatamente, eu ia Entendeu? falar agora, até o seu carro começa a te dar problemas. Manutenção. Um carro que você vai pagar em 60 meses, quando você termina de pagar, já virou um pau velho. Vamos falar a verdade, que acontece muito isso, né? O carro desvalorizou. Então pode, né? tá? Pode, Tá. hein? Aí o Legal. Thiago Rocha já falou aqui, a revisão pode evitar a busca e apreensão do carro. Sim, é aquilo que eu falei, assim, se você me procurar antes, né, poxa, você já vem relutando, porque aquela pessoa que atrasa, paga, não sei o quê, cara, já faz uma análise antes, já busca uma solução definitiva, não essa de pagar uma parcela agora, atrasa duas, paga de novo, não sei o quê, porque só vai virar uma bola de neve, e pro banco, como eu falei, não faz diferença. Então, com a análise, você descobrindo ali que, poxa, peraí, eu tô em atraso, mas por que eu tô em atraso? Às vezes as pessoas não param pra pensar nisso. Às vezes a pessoa cai numa inadimplência porque os juros estão altos, porque foi embutido taxas, e aí isso fez com que a parcela virasse um valor que ela hoje não consegue pagar. Você tá entendendo? Tipo assim, quer dizer, quem foi o causador? Fui só eu que deixei de pagar ou foi o banco que embutiu taxas e juros altos? Faz sentido pra vocês? Assim, hoje eu sou obrigado a não conseguir pagar essa parcela porque eles me enfiaram isso aqui no contrato, né? E às vezes a pessoa não tem essa noção. Tipo assim, a culpa é minha, porque eu não paguei. Tá, mas eu só não paguei porque a taxa era para ser 500, ou a parcela era para ser 500, e a parcela tá hoje 1.500, ou tá 700, ou tá 900, enfim. Então ela só tá aquilo ali porque foi embutido os juros. Então, às vezes, ela fazendo uma revisão no contrato dela e baixando renegociando, ela consegue com certeza, encaixar isso na realidade dela. Com certeza. Dela, né? Você, assim, contratando a Mais Crédito, os primeiros trabalhos que nós fazemos é a renegociação desse contrato para tirar essa pessoa da inadimplência. Tá. Entendeu? Legal. Então, se ela tá, esse é o problema. Ó, a gente vai voltar no nosso roteiro, mas antes eu quero só fazer mais uma pergunta pra você aqui, que é do Ricardo Nunes, que esse é direto. Agora eu quero ver você responder, Pedrão. Beleza, agora, é uma pergunta simples, eu sei que você vai responder de boa. Quanto, qual é o valor que a Mais Crédito cobra pra me ajudar? Ah, legal. É Ricardo. Ricardo Nunes. Não é o dono dela. Não. É nome de gente. É um anônimo, eu acho. Vai saber se não é. Se o Ricardo não sabe com dificuldade de estamos sendo prestigiados por Ricardo Nunes. Boa pergunta, Ricardo. Bom, a Mais Crédito, ela vai cobrar o necessário para resolver o teu problema. Só que o que eu quero que você entenda é o seguinte. Talvez contratar a Mais Crédito custa, mas não contratar, tenho certeza que vai custar muito mais. Não é verdade? Não tenho dúvida disso. Muito não tenho mais dúvida. não contratar. Com certeza. Então, assim, acho que uma dúvida que está aqui no nosso roteiro, e na busca e apreensão ainda, poxa, o cara está com dificuldade de perder o carro, está com dificuldade de pagar as parcelas, foi notificado pelo banco. A ideia é que ele contrate uma empresa, um especialista que vai fazer essa renegociação, vai tirar os juros, as cláusulas, vai baixar esse valor dessa parcela para ele conseguir encaixar no mês dele, né? Um cliente nesse cenário, ele resolve dois problemas ao mesmo tempo. O primeiro é sair dessa condição de inadimplência, de risco de perder o veículo. A outra é de ter um contrato justo. Sim. Né? Um contrato livre certo, né? de anatocismo. Eu vou dizer que são 3. Além dessas duas, tem aquela outra de você falar assim... Isso mesmo. Sabe, tirar aqueles 500 quilos das suas costas e dormir em paz, acordar tranquilo, podendo levar a sua vida adiante. Porque você fica travado na vida. Quando você tem um problema desses, tudo na sua vida trava. É incrível. Sim. É o financeiro, é o emocional, é o profissional. Sim. Tudo fica mais complicado. Pra quê que você vai viver com um problema desse tamanho, com um peso desse nas suas costas, se você tem a Mais Crédito que realmente pode te ajudar? Porque assim, eu tinha um pezinho atrás? Eu tinha um pezinho atrás, né? Mas depois, se você me responder sobre tudo isso, inclusive sobre o Reclame Aqui, eu confesso que eu tô assim muito crente na Mais Crédito. Entendeu? Claro. Então, é legal. Que bom, que bom. Aí, assim, só para ir pro próximo passo agora o cara perdeu o carro. O oficial de justiça foi lá, prendeu o carro dele, e aí o que ele faz? Ele pode recuperar? Eu queria falar um negócio que eu esqueci, eu acho importante pra galera que tá nos ouvindo. Fala que o espaço é seu. Uma vez eu fui questionado, justamente por, não sei se foi o colaborador, se fui eu na época, eu fiquei muito tempo na linha também, entendeu? Eu era a linha de frente, né? Tá. Hoje eu estou mais fazendo a gestão da galera, mas a pessoa estava preocupada em perder o carro, e eu falei, irmão, tira o carro do endereço.
Pô, mas você vai pedir pro cara fazer isso? Aquilo que eu tinha brincado aquela hora de esconder o carro. Tipo assim, Tá. não, tira o carro do endereço. Pô, mas eu vou estar descumprindo uma ordem judicial, não sei o quê. E eu fui questionado sobre isso, que eu talvez estaria ali, descumprindo uma ordem, né? Que não deveria ser o meu papel, deveria ter um outro jeito. Eu falei, cara, só eu sei quantas pessoas... O lado humano falou muito alto. Exatamente, essa é a diferença da Mais Crédito pro banco. Sim. Pro banco você é um CPF, Aham. na É um Mais número, né? Crédito você é um humano. É que vocês têm aquele contato muito direto com a pessoa e E- conhecem as histórias de vida, Exatamente. conhecem as É dificuldades, isso mesmo, conhecem o Elis. momento que a pessoa tá vivendo e tá passando. Não tem como o lado humano não aflorar e falar, peraí, eu não vou pensar como empresa. E aí eu Eu falei... vou ajudar esse cara. Eu Né? falei, cara, tira o carro lá. Nós vamos dar um jeito nisso, nós vamos negociar. Só não pode ser apreendido agora, porque depois que é apreendido, a gente vai explicar um pouquinho que seria o próximo passo. A coisa fica um pouco mais difícil, né? Ah. Infelizmente. Mas tira o carro lá, cara, e eu vou te ajudar. Nós vamos negociar esse contrato, porque você não está cometendo nenhum crime, né? Talvez o crime Legal. foi cometido com você quando elaboraram o teu contrato. Sim. Né? Então, não deixe o carro ser apreendido, porque quantas pessoas eu já atendi chorando, né, desesperadas, e isso, cara, comove, gente. Não tem como, porque é o que você falou, a gente entra na história da pessoa. Sim. Coisa que o banco não tá nem aí, liga lá pro banco e fala, quero reduzir, Sim. quero mudar o vencimento, eu tô pagando muito, vocês podem fazer algo? Não vai, não tá nem aí, é só mais um CPF, você entendeu? Pra passar desse assunto. Ai, desculpa. Você Não, eu só ia concluir que essa pessoa seguiu a orientação e depois voltamos e renegociamos o contrato. Ele quitou a dívida, enfim, ótimo. Você tem algum exemplo, assim, aí com você? Alguma coisa que você lembra agora de alguma história de algumas pessoas que... Algum caso? Não, eu tenho aqui alguns casos, eu até trouxe aqui, de redução, né? Tá. Assim, quanto ele financiou, eu trouxe aqui, estão até no nosso site esses cases. Mas tem mais um outro caso que seria de entrega amigável. Eu não sei se vocês querem entrar nesse assunto. Acho que concluir, só não sei vamos- qual eu ia até pergunta, falar esse sobre aqui isso tem também. tudo uma escala, né? Eu ia... Você quer fazer? Não, eu só ia finalizar, fazer só trazer essa pergunta, essa resposta. Então, o cara perdeu o carro. O banco levou. O oficial de justiça chegou lá, levou o carro dele. Inclusive, a gente viu um vídeo ontem. Sim. Esses programas de policiais de televisão, Sim. o oficial de justiça liga pediu, pra polícia, ele pediu ajuda da pediu polícia. reforço E policial. aí tá filmando ali a polícia, a gente tá indo ajudar um oficial de justiça pra prender o carro. Uhum. E, poxa, o cara tá com a esposa no meio da rua. Você vê que ele não Vão quer nem levar dar a o carro chave. dele. Você vê Ele que ele não não quer dá a chave, porque Vocês o carro vão me tá levar sendo preso daqui, guinchado. vocês não me tiram, vocês não vão... Cara, assim, que vergonha, né? Que situação ruim. E no final, Mas a você viu polícia que ele leva o falou. carro do cara. Mas você viu que ele Poxa. fala nesse vídeo, ele falou, cara, tô há 6 meses tentando negociar. Situação Verdade. triste, né? É triste. pra Ele tava pessoa, tentando isso, negociar muito com o difícil. banco, e o banco nem aí, como eu falei, é mais um CPF. Porque isso pro banco não... Hoje a gente sabe que carro não é luxo mais, é Não, necessidade. Sim. Né? Então, imagina a dificuldade que esse pai de família está Sim. enfrentando, vai ficar sem o carro, E o problema do leva Brasil... filho para escola, vai trabalhar, precisa do carro. Você vê que já era um senhor, não era um menino Nossa, é novinho, muito né? Era um triste. senhor e uma senhora. Sim. Então, tipo... E o problema do Brasil é que quando as coisas tornam uma necessidade, vem as pessoas que se aproveitam. Sim. Lembra da pandemia, o álcool? Cara, nunca vi o álcool tão caro, o álcool acabou. E era tão caro, o álcool era baratinho. Então isso é muito triste. Mas enfim, então voltando aí, o carro foi apreendido, Vitor. E aí, Cara, o que eu você... faço, cara? Sim, você... Bom, primeiro momento é manter a calma, que eu sei que é momento de... Quantos e quantos atendimentos eu fiz de pessoas desesperadas, né, justamente sobre isso. Um dos pontos importantes é, o carro tá aqui, o oficial tá aqui, tem o que eu fazer? Não. Não tem o que fazer. Naquela hora ali, entrega o carro e... Não. Teve casos que a pessoa tinha acabado, tipo, na mesma semana, ela tinha acabado de quitar o financiamento ou de renegociar a dívida, mas não deu tempo de comunicar o juiz, porque essa apreensão normalmente ela acontece pelo cumprimento de um mandado, ou seja, o mandado estava na rua, estava na mão de um oficial, e aí o cara pega o mandado na segunda, vai cumprir na quinta. Uhum. Vamos supor, ele agendou para quinta-feira ir lá e aprender teu carro. Só que na segunda ou na terça você quitou o financiamento, então não houve tempo de comunicar o oficial. E mesmo tendo pago, o banco, o oficial vai levar o carro. Aí depois, ó, a gente vai lá e como você quitou e traz de volta, certo? Mas assim, primeiro ponto, foi apreendido, não paguei, estava em atraso, o que eu devo fazer? Primeira coisa, pedir a contrafé. Então, se você estiver lá, você tem que estar lá, né, para poder assinar. A contrafé é os documentos, né, que o oficial vai deixar lá com você, onde está todo o processo, por que está sendo apreendido. E muito importante, galera, peça para o oficial de justiça, na hora que está apreendendo o teu carro, descrever como está o teu carro e o que ele tem. Né? Se ele tem som, se ele tem roda, pede, se você puder pedir para ele poder tirar essas coisas do carro, bens pessoais, cara, faz isso. Porque depois que levam esse carro pro pátio,
Ai, você não sabe como volta. Você não sabe. Meu Deus, Isso é verdade. que absurdo. Né? Isso é... Um órgão do governo, né? Que absurdo. É porque é tudo terceirizado, É contratado. todo O guincho é contra. Esse é justamente o É. problema. Né? Mas o pátio não é o pátio do banco, é um pátio terceirizado. O guincho também é terceirizado. Então os caras vai. Você sabe que eu conheci uma pessoa que ele parou. Isso não tem nada a ver com busca e pressão, mas é uma coisa que eu quero citar porque a gente vê o quanto a gente sofre na mão do mau caráter. O cara parou o carro no estacionamento. Entrou com os pneus 0. Saiu com 4 pneus 0 do estacionamento. 100%. Falando em pneu, eu tive um caso assim, nós Entrou recuperamos. com 4 pneus 0 no estacionamento. Quando tirou o carro do estacionamento, tinha 4 pneus velhos destruídos no carro. Eu tive um caso assim, nós recuperamos o carro apreendido e o cliente me liga, fala, pô, Pedro, um dos pneus trocaram. Dá pra gente ir atrás disso aqui? O que dá pra gente fazer? Eu falei, calma. Você tá com o carro, né? Eu falei, o carro já tá conosco. Mas assim, eu falei, tá, qual é o tamanho do teu pneu, o aro da sua roda? Aro 14. E quanto custa esse pneu aí no supermercado? Eu falei, sei lá, 300, 400 reais, não lembro. Eu falei, não compra o pneu. Para de sofrer agora também, porque... né? Por que você vai buscar mais um sofrimento pra você? Porque assim, o custo pra você poder ir atrás disso, a primeira coisa é que você tinha que ter nota fiscal. Então, vamos supor, você teve o carro apreendido. Você tem um som lá dentro, custa muito dinheiro, o carro foi apreendido. Se você não tiver nota fiscal, você não consegue correr atrás. E os caras fazem isso no disso? estacionamento, é bom a gente aprender e observar, que eu passei a observar isso quando eu tiro meu carro de estacionamento, é que você não olha na hora, você percebe depois. Você saiu dali, como é que você vai provar que foi ali? Hoje mesmo. Eu peguei o carro da minha esposa pra vir pra cá, quando eu cheguei aqui, eu olhei, o pneu tá ralado, a roda tá ralada, será que foi eu? Como é que eu vou falar que foi ela agora quando eu chegar em casa? Você tá entendendo? Ai, mas vamos lá. Esse cara tem um prazo pra pegar esse carro de volta? Sim, vamos falar agora então a respeito. Foi apreendido, você tem 5 dias contados. 5 dias? 5 dias, né? Você tem que tomar uma ação em 5 dias. A partir do momento que o carro foi apreendido, né? Então, a contar da data que o carro foi apreendido. 5 dias corridos aí. Entendeu? E começar a contar no próximo dia útil. E essa pessoa foi na sexta e começa a contar na segunda. De alguém que ajude ela. De preferência especialista, porque tem muita pegadinha. Vou te falar uma que acontece. Bom, e aí, como é que eu ia te explicar isso pra vocês? Até o carro ser apreendido tem vários cenários. Tem a pessoa que atrasou 3 parcelas e tal, mas tem pessoas que atrasou 8. Falava pro banco, não, vou pagar, manda um boleto. Aí não paga. Mas aquele cara que tá lá trabalhando também, tá ligando, tá tentando fazer a cobrança, aprova uma negociação no banco, manda pro cliente, ele tá se cansando. E aquilo vira meio que uma coisa pessoal. Quando o carro é apreendido, o cliente liga pra ele e fala, irmão, e agora o que você pode fazer por mim? Tenta lá, agora manda o boleto que eu pago. Eu falei, agora? Aí vira aquela coisa pessoal. Então, nesses primeiros 5 dias, não cai nessa promessa, tá? Porque o prazo que a lei te dá para você recuperar o carro são 5 dias. E às vezes o banco fala assim, não, a gente consegue, vou ver uma proposta para renegociar. Daqui a 2 dias eu te dou uma resposta, daqui a 3 dias. E aí o que eles vão fazendo? Passou aquele prazo. Cria aquela expectativa no cliente de que ele vai conseguir um acordo, esse acordo não acontece e ele perdeu o prazo para recuperar o carro. Chegam vários casos assim. Então é bom alertar essa galera. Teve o carro apreendido, 5 dias, corre, busca um especialista. De preferência a mais grande. Tá. Certo? Mais uma pergunta sobre esse assunto tem gente que quer, como a gente estava falando, dormir em paz, acordar tranquilo, seguir a vida. E opta pela entrega amigável. O que você diz sobre isso? Legal. Voltando aqui, você tem 5 dias para poder recuperar. E assim, como eu falei, por que piora? Até anteriormente eu falei que depois que o carro é apreendido, piora a situação. Para você ter 100% de certeza que você vai recuperar esse carro, você tem que quitar toda a dívida. Você tem que pagar as atrasadas então esse é um bom ponto. e todas as que estão para vencer. Você não consegue mais renegociar. Você não está numa posição de discutir negociar mais. os juros. Você não está mais nessa posição. Porque também não adianta eu reduzir. A boa vontade né? Porque assim, não adianta, porque a discussão lá cara, o carro foi apreendido, agora eu preciso recuperar. Para recuperar eu tenho que pagar a dívida. E aí existem 2 opções. Ou você quita a dívida, né, que essa opção ela é 100% garantida, né? Se você quitar a dívida, está na lei, o bem é te devolvido, certo? E existe a possibilidade de você tentar renegociar, tentar recuperar esse carro pagando apenas as atrasadas. Né? Ou seja, nós corrigimos elas e aí você paga só as atrasadas. Porém, não há garantia de que nós vamos ter sucesso. Esse é o nosso trabalho. É tentar
através da experiência, analisar, porque às vezes a pessoa teve o carro apreendido e o banco entrou com o processo, mas o banco não seguiu corretamente o processo. Aí eu consigo revogar um mandado de busca, conseguimos revogar uma apreensão. Você está entendendo como as coisas... Não é um padrão, é toda uma análise, todo um cuidado. Às vezes você tem um desemprego involuntário e você tinha um seguro prestamista, o banco não poderia ter apreendido. Você está entendendo como tem várias situações que precisam ser analisadas, né? Mas assim, o que diz a lei é o seguinte, teve apreendidos, tem que quitar, atrasadas e vencidas, mas há a possibilidade de só com as atrasadas você recuperar. E aí entra a nossa experiência, nossas parcerias, né? A situação, saber usar a melhor estratégia para negociar, as técnicas que nós vamos utilizar fazem muita diferença, que o consumidor sozinho não consegue. É assim, acho que entrou, para fechar esse tópico, a gente tem... falar da entrega também, né? É isso, porque aí você fala da entrega amigável. Acho que nesse ponto daria para abordar, né? Ou a entrega amigável, ou passou dos 5 dias. Né? Então, ou ele entregou de forma amigável, ou ele não entregou, passou dos 5 dias, ele não conseguiu. E aí tem questão de leilão, ou nota de leilão. Será que foi vendido mesmo por aquilo que está falando? Vamos tentar. Como é que funciona esse... Vamos tentar explicar para a galera, então. A entrega amigável, ela pode acontecer no decorrer do contrato. Eu posso estar aqui com financiamento e vir com essa proposta para o banco. Né? Aí você me perguntar, Pedro, compensa a entrega amigável? Né? Que essa é uma das dúvidas da galera. Pô, vale a pena? Só se ela for com quitação total da dívida. Ou seja, eu dou o carro para o banco e não devo mais nada. Agora, se a minha entrega amigável ficar condicionada a um leilão para saber se o valor que vai ser arrematado esse carro vai suprir a dívida, aí eu não faria. Outro ponto, se eu tiver em dia. Agora, se eu tiver inadimplente, por exemplo, e simplesmente decidir devolver o carro só porque eu não consigo sair da inadimplência, aí eu acho que você deve fazer uma pausa e falar, vamos procurar lá mais crédito, dá um toque lá. Porque às vezes eu tenho uma solução para você que seria a renegociação. A gente vai buscar um motivo. Por que você quer devolver o carro? Porque eu estou em atraso, não consigo pagar. Mas por que você não consegue pagar? Ah, porque a parcela é 1.500. Tá, e se ela fosse 700? Não, se fosse 700, aí... Falei, então peraí, então não vamos devolver esse carro. Ainda mais se for uma entrega amigável, que não é quitativa. Porque você acha que está resolvendo o problema e mais tarde você vai ter uma dívida para pagar, que é o tal do saldo remanescente. Ou seja, se esse carro for para leilão e não render no leilão o valor que você ainda deve aqui, principalmente se você está no início de um financiamento, você não deu uma entrada alta para financiar, cara, com certeza você vai ter um saldo alto para pagar aí. Então não compensa, às vezes, só pelo fato de eu estar inadimplente. Será que a Mais Crédito não consegue te ajudar? Será que você não consegue uma outra solução? Será que você não consegue renegociar isso aí? Né? Legal. Por que você quer entregar esse carro? Né? Então tem N situações, né? Tipo assim, até para às vezes chegar essas perguntas, o meu carro tá batido, tá com problema, e compensa entrega amigável, dá para fazer? Não. Carro batido, perda total, essas coisas aí, não. Às vezes a pessoa não tem seguro e fez o financiamento, né? Enfim, então isso também não tem como. O carro tem uma batida, tudo bem, pode não ter avaria ali, ele consegue rodar, mas tá com uma batida feia, alguma coisa, aí o banco não aceita. Então, assim, entrega amigável só se for quitação total. Se não for, cara, procura uma empresa, procura Mais Crédito e vai buscar uma renegociação e ajustar. E ainda assim, Vitor, analisa, né? Poxa, eu já tô entregando o carro, eu tô em dia, mas, cara, faltava mais 6 meses, 1 ano, pô, eu vou entregar o carro, eu vou perder tudo que eu paguei, vou perder entrada, vou perder tudo, né? Então, assim, se fosse para fazer só em caso de quitação, mas antes analisa bem. Mesmo assim, cara, analisa a situação, procura, aí onde entra o especialista. Porque às vezes a pessoa está dentro do problema e ele não tem outra visão. Ela não tem, ela quer sair da inadimplência. Voltando, né, no que você estava falando passou 5 dias, não consegui dinheiro para poder tirar o carro depois que ele foi apreendido. Fiquei com a dívida, vou ficar com o nome sujo, vou ficar sem o carro. Então, aí o que acontece? A Mais Crédito, ela negocia para converter essa busca e apreensão uma entrega amigável nesse cenário. É óbvio que nós não estamos mais com o poder da negociação, né? Porque o carro já está com o banco, já apreenderam o veículo. E é muito importante. O que acresce essa dívida também é multas e licenciamento e PVA, ou seja, se na hora que o carro foi apreendido, se ele tiver licenciamento, multa atrasada e PVA, o banco vai pagar tudo, o banco vai regularizar. Então, se tiver ali R$5.000 de despesa administrativa, vai somar na tua dívida lá que faltava pagar ainda.
né? Você não tá livre. É óbvio, Sim. né? Até parece que o banco vai Eles- pagar pra É, você é. e pronto. Ai, que inocência. Então, o que a Mais Crédito faz? Passou os 5 dias, você não conseguiu dinheiro para poder fazer a tua defesa, negociar com o banco, recuperar o carro. Há a possibilidade de você converter essa busca em apreensão em entrega amigável, né? Há essa possibilidade. E por que isso é interessante fazer? Ah, Pedro, mas aí para que eu vou fazer isso? Pô, já perdi o carro mesmo. Aí é que tá. Às vezes, as pessoas não têm a dimensão desse saldo remanescente, dessas situações que eu acabei de falar, até da dívida. Ao fazer isso, o primeiro ponto, o teu nome já sai do SPC e Serasa, ou seja, o teu nome já volta, né? Então, ou seja, de 5 a 7 dias o teu nome está reabilitado. Então, isso é um ponto Então, o muito primeiro bom. benefício, limpa o nome de novo, Limpar volta... o nome. Legal. Você conseguindo, depois da apreensão, porque, cara, você teve um processo de busca e apreensão, fica meio que registrado Queimado. lá que você é um cliente, né, que teve um problema, né, que teve que ter apreensão. Então, a primeira coisa é limpar isso. Você convertendo em entrega amigável. 5 a 7 dias, teu nome tá ok. Outro ponto. Todas as despesas que o banco teve, não as despesas do IPVA, do licenciamento, isso eles vão te cobrar se você deixou de pagar. Mas todas as despesas que o banco teve para apreender o teu carro, desde honorários de advogados, escritório, aquela galera que ficava te ligando, que eles também vão colocar tudo isso aí. Né? Eles vão embutir lá que gastaram, sei lá, 5 mil, 10 mil reais para poder apreender teu carro. Todas as despesas dos processos, da busca e apreensão, do oficial, tudo isso vai tirar também quando você converte a entrega. Porque aí descaracteriza que foi apreendido e entra como um acordo de entrega. Então isso é muito bom. Por mais que você não vai recuperar o carro, mas as chances de o valor do leilão, né, suprir a dívida começam a aumentar. Ou seja, porque aqui a ideia é não fazer você perder mais. Certo? A ideia é você não ter que pagar mais nada. E o outro ponto é acompanhar esse leilão, porque tem muita situação dentro do leilão que nós não sabemos, o público não sabe, a galera não sabe. E eu peguei um cliente lá que era justamente o questionamento dele. Cara, Pedro, como é que eu sei o valor do leilão? Eu ligo no banco, o banco fala que é com o escritório de cobrança. Eu ligo no escritório de cobrança, fala que é com o banco. Ninguém me fez uma prestação de conta. Eu não sei quanto esse carro foi apreendido, mas eles dizem que eu devo 10 mil ainda para eles. Como é que eu vou pagar esses 10 mil? E é verdade. Tipo assim, ou seja, vamos pegar aqui um exemplo. Boa. A tua dívida, ou seja, o que faltava pagar, vamos supor, o que faltava pagar desde o momento que você atrasou até a última parcela do teu carnê, vamos supor que fosse 30 mil reais. Ou seja, ainda faltava, incluindo as atrasadas, e estavam para vencer, aí você atrasou lá 5, 6, teve o carro apreendido, enfim, você tinha 30 mil reais para pagar. Esse carro, quando vai para leilão, é óbvio, né, que ele não vai render o valor do mercado. Ele vai ter uma depreciação. Talvez ele vai ser arrematado com 30% do valor a menos, com, sei lá. Então, enfim, então isso acontece. Então, a gente tem que também ter esse tipo de noção. Vamos supor que aquele carro que foi apreendido tem um valor de mercado, sei lá, de 80 mil reais. O carro vale 80. Pô, para sobrar uma dívida de 10, ele teria que ter sido leiloado por 20. Não faz sentido. Um carro que tem um valor de 80 mil ser leiloado por 20. Tudo bem, existe uma depreciação, mas nem tanto. Então, um ponto muito importante, que mesmo você não recuperando o carro, mas é importante, e a Mais Crédito ele faz esse trabalho muito bem feito, que é de ir atrás dessa prestação de contas. Tá, me mostra aqui, cadê a nota fiscal desse leilão que ninguém sabe? Entendeu? Sim. Olha como uma coisa é mais complexa. Porque às vezes a pessoa tem até dinheiro para receber e nem sabe. Porque vamos imaginar que nesse caso de 80 mil, depreciou 30%, o carro vamos colocar... Vai valer 50. Vamos supor. Né? 55. Foi arrematado 50, por 50 mil. Beleza, se a dívida era 30, então pagava os 30 e sobrava 20 para a pessoa. Sim. Você Então tá vamos fazer entendendo? o seguinte, você que não sabe o que está acontecendo no seu financiamento, primeira coisa que você faz uma análise, liga pro Pedro na Mais Crédito, isso é gratuito, tá? Se tiver juros abusivos, eles vão resolver para você, para de pagar, às vezes você tá pagando 2 carros, para que isso? Resolve isso, tira esse peso da sua vida. A segunda coisa, agora é uma pergunta que me veio aqui à cabeça. Se eles te procuram, Pedro,
e descobriram que estava pagando juros abusivos. Isso a pessoa consegue também acertar o retroativo que já foi pago ou não? É só daqui para frente? Vamos olhar dessa parcela em diante. Tudo é o contrato, né? O contrato integral é analisado, tudo que ele pagou é considerado, né? Então, ou seja, a dívida é recalculada. Vamos supor... A dívida inteira. Exato. Então, vamos supor, hoje, sei lá, o meu financiamento aqui, assim, do início ao fim, é 70 mil. Né? Porque a minha parcela ficou R$1.000. Só que a minha parcela não era abate o que ele já pagou sobre esses juros abusivos nas outras parcelas? Isso mesmo. Olha que interessante. Não, isso é um ponto muito importante. Às vezes a pessoa fala, mas eu tenho dinheiro para receber. Não, se você... Vai abater. Vai abater. Se você ainda tem dívida pela frente, o banco não te dá esse dinheiro. Ele abate do que você teria que pagar. Mas se tiver a mais das parcelas que você tem, você recebe do Exatamente. Vamos supor, você tem ainda 10 parcelas de 1.000. Né? Só que você tem, sei lá, R$5.000 para receber. Ele vai abater nessa parcela aí. Esses R$5.000 para receber é a variável daquilo que ele já pagou. Pega-se os juros abusivos que estavam naquelas parcelas, soma e abate nesse valor que falta. Exatamente. Então, um exemplo prático seria isso. Vamos supor, falta 10 parcelas de 1.000. Né? Só que tem R$5.000 para receber. Então, na realidade, ele não tem 10 mil para pagar. Ele tem 5 mil que o banco teria que devolver, mas não vai devolver, vai abater. Então, vira 10 parcelas de 500. Ou você pode fazer em 5 de 1.000. Você entende? Legal. É isso. Então, nosso conselho para você, para de perder tempo. Tem carro financiado? Não está com problema? Não espere ter problemas. Facilite a sua vida. Já resolve agora. Já procura mais crédito e veja o seu financiamento. Agora, está com problemas? Não perde nem um segundo de tempo. Já liga agora. Legal também, se você quiser entrar lá no site da Mais Credit, né? maiscredit.com.br. Lá tem o telefone. Lá também tem o link direto do WhatsApp. Pronto. Você pode clicar lá, vai falar com a galera, vai fazer sua análise gratuita. Você vai descobrir quanto que você pode economizar, né? Com certeza, o time tá pronto lá. E assim... mostra pra gente 2, 3 casos reais aí. Eu trouxe aqui 2 casos recentes. Inclusive, eles estão lá no nosso site, estão lá na página de nossos cases de sucesso. É muito interessante isso. A reação da galera. Que às vezes... pode não acontecer no mesmo tempo que você tinha uma expectativa, mas o resultado vale muito a pena, cara, porque assim, nós dependemos da negociação, né? Dependemos também do banco, dependemos de alguns parceiros. Então, às vezes, a contratação, o tempo de negociação, às vezes, se estende um pouquinho, mas o resultado vale muito a pena. Ó, você liga só, o Rael. Rael diz. 10 minutos já. Passou rápido o tempo. Sério? Sério. Gente, vamos lá. Vamos rapidinho. Ó, o Rael, ele comprou um carro, um Ford Focus 2013. O carro custava, estava lá anunciado, R$45.000. Esse cliente ele deu uma entrada de 7.500, financiou o resto em 48 de 1.230. Então, ou seja, aqui novamente, o carro era 45, ele deu 7,5 de entrada. Então, ele financiou 37.500. O banco teria que emprestar, a dívida dele era 37.500. Só com o financiamento, né, ou seja, somando o que ele teria que pagar de parcela, ele ia pagar 66.340. Ele não sabia, ele já estava com... mais o valor da entrada. Mais o valor da entrada, exatamente. Então, isso aqui já vai lá para um 70 lá. O próximo eu tô com o valor da entrada aqui já somado. Tá na calculadora aí? Eu ia abrir, mas já tá somado aí? Não, eu tenho no próximo caso, mas eu posso somar aqui, ó. Vamos lá. 48 vezes? 48 de 1.230 mais 7.500. 230 mais 7.500. Então, 66.540. Quanto que ele financiou? É isso mesmo, financiou 37.500. E o valor do carro, 45 mil, galera. Aí, um pagou 2. Ele tinha pago apenas 8. Parcelas. Teve a situação de desemprego. Tá. Ele atrasou 10 parcelas. Ou seja, ele já estava numa situação que não dava, não estava conseguindo negociar. Né? Ele conseguiu fazer um acordo, né, através da Mais Credit, por R$9.600 à vista. Aí entra uma situação que é uma dúvida que fica na cabeça das pessoas. Eu vou falar o próximo caso e depois eu vou falar isso. Porque assim, ele financiou 37.500, ou seja, a dívida original, vamos limpar juros, vamos esquecer tudo. Sim. Era só 37.500. Óbvio, foi agregado algumas taxas ali, mas enfim, 37.500, vamos se apegar assim. Ele pagou 8 de 1.230. É isso que eu quero chegar, vocês faz a conta. 1.230 ele pagou 9.840. E aí ele quitou por 9.600, mais 9.600. Opa, fiz errado. Perdão. 9.600, né?
Ele quitou, então, o carro por 19.440. Isso. Aí você fala pra mim, tá, Pedro, mas como é que ele quita o carro pelo um valor menor Do que o valor que o carro do que valia. o valor que foi emprestado? Né? Que é uma dúvida que não entra na cabeça de muitas pessoas. O primeiro fator é o fator inadimplência. Todos os bancos, as financeiras, elas têm um seguro com o Banco Central. Então, quando o cliente cai na inadimplência, esse contrato é liquidado pelo Banco Central. Então, o banco já recebeu. Você entende? Uhum. E aí, o fator inadimplência é o que faz com que a gente alcance essas margens, além dos juros e tudo mais. Então, assim, às vezes essa negociação, ela não se deu só porque havia juros abusivos. Isso também é importante falar. Uhum. Tipo, às vezes esse contrato poderia não ter nada de juros abusivos, mas ele estava inadimplente, ele não estava conseguindo negociar. E aí, com as técnicas corretas, a Mais Crédito consegue chegar nessa proposta. É inacreditável. Não, A gente pode, é, pode comentar um... Tem uma tela aqui que tem um caso, se eu não me engano, é o senhor José. Pode colocar pra gente Tem aqui aí, a tela? A gente Sabrina, pode pra comentar gente? ele? Esse caso mesmo. A gente só tá com menos de 10 minutos, então a gente tem que fazer um mitos e verdades Tá. aqui, ó. E vamos ficar É. com o assunto Eu tive ainda em uma maior ver, ainda aqui, ó, hein? rapidinho. A Maria Aparecida da Silva, um Ford Ka 2017. Ela fez em 60 parcelas de 1.995. Olha o valor da parcela, gente. Para um Ford Ka. Deus Pô, do tem céu. gente que financia BM, Audi e paga até menos do que Ford isso Ka aqui. 2017. 17. Isso. Por R$2.000 a parcela. Então, o carro estava na loja por 46.660. Ela deu uma entrada de 3.000. Aí aqui está, por que que fica tudo isso? Uma entrada A entrada muito pequena. muito Baixa. pequena, né? Então, somando a entrada e o valor das parcelas, total, ela ia pagar quase 120 mil reais. Ela ia Meu pagar Deus! 119.148. Ah, não, a gente Por um vai falar Ford exatamente, Ka. ó. R$119.148,60 era o Isso valor mesmo. do Ford Ka 2017. Isso mesmo. Qual a solução Após da a Mais análise, Crédito? após as negociações, ela chegou numa quitação aqui, um acordo para pagar 22 mil reais, ou seja, mais de 80%. O valor justo do carro, eu acho. Entendeu? Cara, esse é o verdadeiro vale por 3, né? Você compra um é por 3, porque É. 40, né? 4, 8, 12. Não é Certo? o pague um Então, e leve assim, 3. então, É pague 3 e três leve e leve 1. um, E cara. né? Então, assim, tem carro financiado? Não espera mais. Dá um toque lá, que a Procura operação Mais tá lá. Crédito. Então, nesse final agora, a gente já indo para esses últimos minutos, vamos fazer um bate-bola rapidinho. Que é Isso, o quadro mitos Mitos e e Verdades, verdades. né? Isso mesmo. Vamos lá. Começa com a gente. Pedro, você vai responder pra gente numa explicação muito rápida, tá? Tá. Atrasei uma parcela, perco o carro? Uma, sim, pode. Pode. Procura como Mais alguém Crédito, então. falou. Sim. Não, se atrasou uma parcela, você pode perder o carro. Você tá falando se aprender? Pode. Que é um mito, né? Não, uma é uma parcela parcela, só é 90 é dias. 90 nós dias, falamos legal. isso Sim. agora Então, há pouco. é uma parcela, mas deu 90 dias, pode perder o carro. Então não Sim. é mito, verdade. É verdade. Refinanciar sempre é furada? Refinanciar sempre é furada. Normalmente, que depende do que é para você a furada, né? Às vezes o problema da pessoa é sair da inadimplência. Aham. Eu não consigo trabalhar se estiver inadimplente. Isso acontece muito com o cara que tem caminhão, que transporta. A seguradora não deixa a pessoa, o caminhoneiro, trabalhar se ele tiver nome negativado. Então, de repente, para aquela pessoa, por mais que ele aceite os juros, por mais que o refinanciamento não traga uma solução ali nos juros, ou seja, ainda continue pagando juros, às vezes vale a pena. Tá. Mas por tempo indeterminado ali, tipo, depois você vai buscar resolver isso. Mas nem sempre é. Normalmente, quando você refinancia, você vai pagar mais juros, talvez diminui a parcela, mas você aumenta seu prazo, algo do Uhum. tipo. Tá. Você vai pagar mais, mas às vezes, dependendo da pessoa, do que ela precisa, qual é a dor dela, às vezes é uma saída. Tive É problemas mito, com né? o meu carro, fiquei inadimplente, posso entrar em uma lista negra e nunca mais financiar nada? Como é que é? Atrasei as parcelas. Essa aqui é muito engraçada, galera. Tipo assim, pô, pelo amor de Deus, vamos lá. Olha o nível. Porque é aquela questão que, tipo assim, o gerente me ajudou, eu consegui um financiamento, então fica aquele sentimento ali de carinho com o banco. Mas, imagina a pergunta, eu estou em atraso, né? Se eu entrar com análise, ou seja, se eu contratar mais crédito, eu posso ficar numa lista negra? Não, meu irmão, você já está. Uhum. E qual é essa lista negra? Você atrasou, você está inadimplente, então o banco não vai te dar crédito. Vem para Mais Crédito, eu vou negociar a tua dívida e vou tirar você dessa lista. Mesmo que o cara... Então Você fica na entendeu? lista, aí a Mais Crédito te tira, Não, aí você pode não, voltar a ter Não, crédito. assim, ó, a pergunta é o seguinte, se me contratar, entra na lista, porque Aham. ele acha que a Mais Crédito discutindo o contrato dele com o banco, Nunca mais ele vai financiar nada Não, por ele não causa vai disso. financiar hoje, você já está inadimplente. meu irmão. Sim. Tá aí no caso do cara adimplente, o cara tá em dia, tá tudo bem. Também não entra Não no... é, porque
novamente, para o banco você é um CPF, meu irmão. Tá. O que o banco quer mais é te dar crédito. Tá. Então, Jamais mito. o fato de você Mito, então. renegociar a dívida vai fazer com que você não tenha mais crédito. Então Esse procura não mais tem um crédito, caso renegocia a dívida e resolve sua situação. Esse mito aqui a gente já matou, né? É impossível tirar os juros de um contrato já assinado. Não, qualquer um pode rever seu contrato, Sim. mesmo já assinado, né? Sim. Não Isso é é qualquer mito. pessoa que pode rever seu contrato. Qualquer pessoa pode rever ou não. Sim, qualquer pessoa pode. O importante é, por isso que existe a análise, né? É saber o que você tá ali querendo rever. Então, tem casos que a taxa de juros é baixa, às vezes a Legal. redução é pouca, fala, não compensa. Qualquer pessoa pode Você rever, mas não é entendeu? qualquer pessoa pode resolver. Quem pode resolver é mais crédito. Isso. Pronto. Sim. Vai, Lisa, É. próxima. O banco pode bloquear minhas contas e cartões se eu não pagar as parcelas? Já falamos sobre isso. Sim, sobre falamos, isso. foi uma das dúvidas. Então pode. não é mito, é É verdade. verdade, pode, Sim. né? Óbvio, se você não pagar a dívida, esconder o carro, ou, por exemplo, acontece, o carro foi roubado, não há seguro. Acontece também, mas tá uma dívida. Sim. Sim. Quem contraiu a dívida foi você, então você tem que Você pagar por entendeu? ela. Que o- O próximo também a gente já matou esse mito, Sim. né? A polícia pode apreender meu carro em uma blitz em caso de Pode. inadimplência. Então pode, né? Verdade. Desde que Verdade. esteja naquela fase. Existe um cenário Sim. para isso, aquilo né? que eu expliquei. Mas- Se o documento do carro estiver bloqueado para circulação, a polícia militar tem a obrigação de apreender seu carro e encaminhar ao pátio. Essa também é mito. A revisão não pode ser feita depois de um contrato quitado? Pode. Mito. Mito. Tem um prazo, Tem né? prazo? Até Sim. 2 anos. Tá. Até 2 anos, se você já quitou, você pode, né? Tá, legal. Recuperar Fecha Você aí, tem 2 então. anos, então, para É, fazer isso, buscar isso. isso Legal, mesmo. maravilha. E acho que a última é a revisão, então pode evitar a busca e apreensão do carro, é um mito, uma verdade. A gente também já A falou gente sobre falou isso, sobre né? isso, evita sim, né? A renegociação, você Legal. voltar a estar em dia. Por exemplo, aí poderia ser uma estratégia para o refinanciamento, onde o refinanciamento não seria uma furada. Ou seja, nesse momento, eu estou com busca e apreensão, o oficial já foi na residência do cliente, mas por sorte, o carro não estava lá, procurou a Mais Crédito. Pô, vamos refinanciar aqui, vamos tirar você desse cenário, vamos trazer você para tranquilidade, para você poder trabalhar, para você. Então, refinancia, agora vamos discutir os juros. Legal. Pegou? Pedro, muito obrigada Que pela isso, sua presença, prazer, por tirar pra nossas mim. dúvidas. Que aula, hein? Foi a aula. Espero ter Gente, ajudado aí a galera. Obrigada, Obrigado, então. Elis, foi muito bom. Maravilhoso. Espero que seja o primeiro de muitos. Gente, Sim. esse foi o nosso primeiro podcast da Mais Crédito. Você é o nosso convidado a estar nos acompanhando sempre. Façam as suas perguntas, tirem as suas dúvidas e, principalmente, se estão com financiamento, entre em contato com a Mais Crédito. Procurem o Pedro, se preferirem. Tem uma equipe enorme lá para te atender. Nem horário de almoço você vai ficar sem atendimento, porque já resolveram isso, entendeu? Reclamaram no Reclame Aqui que não conseguiam ser atendido no horário de almoço, eles já resolveram isso, tá? Então, entre em contato com a Mais Crédito e resolvam aí o seu financiamento, o seu problema. Diminua esses juros abusivos, pague uma parcela justa que caiba no seu bolso. Até a próxima. Um grande beijo. E até Tchau, mais, tchau, né? até mais.